Hoje o nosso primeiro episódio do nosso podcast, É isso. Visioncast, e é uma satisfação enorme hoje estar com essa equipe, uma equipe de sucesso, onde a gente vai falar a verdade e mostrar um pouquinho da nossa história para vocês, de como a gente virou a chave. E o que a gente vê muito nas redes sociais hoje em dia são pessoas vendendo ilusão e gerando gatilhos na qual não existe. É uma fantasia. E através da nossa prática, da nossa história, A realidade. com testemunhas, inclusive, da nossa família, dos nossos amigos, de pessoas, a gente vai mostrar como a gente conseguiu vencer. E mais, né, Thiago? Pessoas que estão gerando gatilhos em cima de outras pessoas que estão com o emocional lá embaixo. Que é uma covardia tremenda, né? Eu acho que se aproveitar de um estado emocional de uma pessoa para poder conseguir o seu objetivo, você dá 10 passos para trás. Você pensa que está dando um para frente, mas você está dando 10 passos para trás. Então, assim, o Visioncast veio para você usar o teu emocional como um trampolim para o teu próximo passo. E não usar o seu emocional para querer arrancar o seu dinheiro. Justamente isso, né? Somos 4 pessoas com 4 histórias distintas, com 4 culturas diferentes, e o mais importante, a gente conseguiu. Verdade. E como a gente conseguiu? Foi sorte? Foi a nossa fé? Vamos saber. Coincidência? Ou foi trabalho? Temos pontos em comuns, né, que coincidiram para o nosso sucesso. E que sucesso é esse? É o sucesso de andar com a Mercedes? É o sucesso de morar de frente para a praia? É o sucesso de construir uma família? Que sucesso é esse? E a gente vai mostrar através do nosso programa, através da nossa logomarca, que é o Visioncast, mostrar a nossa visão de como a gente conseguiu, né? E o nosso grande diferencial é a nossa história, a nossa vivência e a nossa prática. E as nossas riquezas. Com Que certeza. nem sempre é dinheiro, né? Nossos valores, nossas riquezas, que nem sempre é grana. Tarek, E aí, satisfação enorme. Muito Toda- obrigado pela sua presença, de fazer parte dessa equipe. Você que tem uma história assim muito bonita. sim. Se eu fosse diretor de novela, eu colocaria ela nas 9. Tá? Obrigado. Me explica uma coisa, como é que o nordestino vem para o Rio de Janeiro, numa cidade grande, e os cariocas têm uma fama, né, que considerado ruim, porque o carioca é malandro, é esperto e passa as pessoas para trás, né? Mas nem todo mundo é assim, a gente não pode generalizar. Verdade. E seu pai vem do Nordeste, ganha vida aqui, você, através da cultura dele, da educação dele, consegue tocar o negócio que o seu pai começou de uma maneira extraordinária, que eu posso dizer, porque você é mais do que triplicou o faturamento dele. Conta um pouquinho dessa história da transição do seu pai para o Rio de Janeiro e a transição de passagem de bastão, porque hoje em dia quem toca o negócio é você. Então, eu vou resumir aqui, né? Rápido aqui a história do meu pai. Meu pai veio pra cá, pro Rio de Janeiro, ele tinha 16 para 17 anos. Veio trabalhar em construção civil, peão de Aí. obra, né? Peão de Ah lá. obra? E lá. Isso. Tudo que você imaginar na obra, meu pai já fez. Aí eu gosto, hein? Tudo. E aí, cara, mas meu pai tinha um dom do comércio, entendeu? Então ele, mesmo trabalhando na obra, ele já vendia na obra doce, até cachaça na época, né? Mesmo trabalhando, sempre procurando outra fonte de renda. Isso, sempre já procurava outra fonte de renda. Meu pai Maneiro. nunca ficou parado. Até hoje ele trabalha muito ainda, né? Maneiro. Verdade, já vi. Isso. E aí ele veio metendo a cara e depois ficou trabalhando no prédio que ele construiu ali no 3100, né? Que é posto 3, ali, entre o 3 e o 4. E surgiu a oportunidade de comprar um trailer na época. E ele era... Ele e meu outro tio, né? O Lelê, eles juntavam dinheiro, né? Eram dos irmãos que juntavam mais dinheiro. E aí pegaram as economias que tinham ali guardado, investiram nesse trailer, nesse negócio. E graças a Deus botou a equipe, a família, né? Botou a família para trabalhar lá com eles, né? Os irmãos, os outros irmãos, o Naná, o Lu, o Doda, enfim.
E graças a Deus, cara, a família veio crescendo. E depois meu pai e meu tio Lelê, eles ajudaram cada um dos seus irmãos a construírem, a conquistarem o seu próprio comércio, o seu próprio quiosque. Então Hoje, deu certo de cara, Thales. isso, hoje são 9 quiosques da nossa família. Isso, Maneiro. E no Tarek, geral. você acabou de mostrar pra gente um grande gatilho para você prosperar. Um grande valor, né? Na verdade. Dinheiro guardado gera possibilidade. Sim, Você disse pra mim muito. que seu pai veio pra cá com nada, ele conseguiu juntar o pouco e esse pouco virou muito. Sim, Maneiro. E por acaso, por incrível que pareça, esse dinheiro guardado me gerou possibilidades também. sim, Gerou possibilidade pro Júlio conseguir pagar a faculdade dele sim. e sim. gerou possibilidade pro Gabriel para comprar o instrumento dele. Então, assim, dinheiro guardado gera possibilidades. Sempre. 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 Começou sempre. aí. Começou aí. E aí meu pai veio trabalhando, e aí graças a Deus a família toda, sempre trabalhadora, sempre, E todos. Sempre todos. unidos, né? Tudo que Sempre você tá unidos falando também, aí. irmão. Cara, meu pai sempre me ensinou que a união faz a força. E outra coisa, cara, era muito engraçado. Mexia com um, mexia com todos. Todo mundo. Maneiro. Isso. Por exemplo, batia uma fiscalização no quiosque, meu irmão, todos os outros irmãos vinham pra saber o que estava acontecendo, pra ajudar. Poderia isso, ser num aquilo. quiosque só e vinha todo mundo. Isso, todo mundo sempre foi muito tentar unido, cara, resolver. graças a Deus. E aí, meus pais, meus tios, né, a família toda, passou isso pra gente também, né, pros filhos. Maneiro. Então, pô, os filhos do Lelê, meus primos, Vinícius, Aline, do Naná, Gabriela, Tadeu, Ingrid, e agora o Iago também. Enfim, todo mundo, o Lucas, o Igor, o Dulu, Família do unida, Dória, né? Todo mundo sempre unido. isso, o Fábio, a Adriana, Ô, Tarek, a Ju, todo mundo. Desculpa E aí- dar um corte aqui rapidinho. Sim, sim. Em que momento tu entrou no quiosque? Que momento tu chegou lá? Então, cara, meu pai não teve estudo, mas ele sempre quis dar tudo do bom e do melhor que ele podia, claro, pra mim e pro meu irmão. E aí fazíamos curso de inglês, estudávamos, assim, não era o Tiveram uma boa melhor educação, colégio né? do mundo, mas era um colégio muito bom, colégio particular. Exigia, né? Dentro das Isso, possibilidades. isso. Meu pai, ele falou, olha, o que eu não tive, eu quero dar pra vocês. Excelente. Né? Então, quando foi em 2008 para 2009, eu reprovei no colégio. Tava na 8ª série. Reprovou? Nono ano. Era mau aluno, Tarek? Tem cara de ser bagunceiro na escola, hein? Cara, Já foi expulso? Já foi expulso? Não, expulso não. De sala já? Advertência, vai, tem é cara, isso. tem cara. Mas eu cara. gostava do colégio. Eu Gostava? gostava dos professores, nunca tive problema nenhum com o Uhum. professor. Só que, o que acontece, cara? Eu tinha uma certa dificuldade ali pra prestar atenção na aula, pra aprender mesmo, de coração. Déficit? Cara, Talvez, né? sinceramente, Déficit de atenção cara, ou TDAH agora, né? ou vagabundagem Não sei- mesmo? Não, vou te falar que não era vagabundagem, Não? não, irmão. De coração mesmo. Eu Dificuldade. respeitava os professores. Durante as aulas, assim, cara, eu juro, de coração. Eu prestava atenção, ficava quietinho, assim, entendeu? Uhum. Eu tentava. Mas não conseguia. Mas eu não conseguia. Tem muita E gente eu não que era tem esse aquele tipo problema. de aluno que bagunçava, fazia baderna, nada disso. Não? Uhum. E aí, continuando, né, Ah. pra responder aqui a pergunta. Eu saí do colégio, virei pro meu pai, falei que eu não queria mais estudar. Cara, eu queria trabalhar. Eu sempre, desde criança, eu trabalhei com meu pai ali no De uma quiosque. escola particular? É isso? Isso, de uma escola E falou que particular. não iria estudar Eu falei, mais. meu pai, cara, meu pai tentou de várias maneiras, né? Conversar comigo. Não, cara, Te continua. aconselhar, né? Poxa, aconteceu, é normal. Mas fazer o quê? Vai, você vai conseguir, tal. Só que eu falei, papai, não quero mais, cara. Não quero mesmo. Quero trabalhar, quero ficar aqui no Já quiosque. queria Eu cair gosto dentro disso. dos negócios. É, né? porque meu pai sempre me levou pro quiosque. Aham. Cara, e eu gostava de estar no quiosque. Maneiro. Pra onde meu pai ia, na verdade, eu queria ir atrás dele. Aham. E como meu pai sempre ia pro quiosque, Você sempre sempre queria estar ficava no no quiosque. quiosque, meu pai se dedicou ao quiosque. A vida dele toda foi no quiosque, Uhum. né? Desde quando ele veio pro Rio. Então, cara, eu queria estar ali. E aí, desse ano aí, 2008 para 2009, eu me dediquei ao quiosque, caí pra dentro legal. Largou os estudos. Larguei os estudos. Não voltou, né, a princípio. Não tinha voltado naquela Isso. época, né? Largou Não, em é? que série, pra ficar claro Então, assim, nono Tarek? ano. Nono ano. Oitava série, né? Antiga E oitava aí, série, né? Isso. E aí caí pra dentro. E aí, cara, comecei a trabalhar com meu pai como funcionário. Maneiro. Meu pai me tratava Não como chegou no alto, funcionário. não, né? Chegou? Não, cheguei embaixo. pô. Maneiro. Então, tipo assim, o que você imaginar, eu já fiz. Uhum. Ah, limpar banheiro? Já limpei. Fez. Para o banheiro. Vaso sanitário mesmo, de botar a mão, sim, de botar a mão. Não é limpar banheiro de, sei lá, jogar um balde, Luvinha não, de luva não, né? De luvinha, pô. Não, usava o PI, luvinha. pô. Naquela época não tinha EPI, não, né? Não, Hoje, né? até tinha, irmão, mas só que a gente não Era usava. velocidade. E aí, cara, pra você ter noção, tem funcionários lá até hoje. O Luciano, por exemplo, Aham. o que trabalha conosco há mais de 20 anos, o Alexandre, que tá com a gente há 16 anos. Cara, que eles Vivenciaram. vivenciaram e eles mandavam em mim.
Naquela Tu época era eu mandava, subordinado porque então, eu não Tinha? sabia muita coisa. Sabia algumas coisas, Sim. mas não sabia muita coisa. Dentro da empresa você começou assim no nível mais baixo que tinha, Isso, digamos assim, passou né? todos Comecei no os nível mais processos. Todos os baixo. processos. Inclusive, aconselho todos os pais a fazerem isso com seus filhos. Maneiro. Isso é importante. De coração. Começar de baixo e subindo por Começar escala. de baixo. Por quê? Porque aí ele vai dar valor e ele vai saber tudo sobre a empresa. Ele sabe o que o funcionário está passando. Hoje Concordo. você sabe tudo. Ele sabe tudo. E Ele sabe o que o cozinheiro está passando. E o engraçado disso, Entendeu? Tarek, que tu tá falando, que encontra com o mundo de hoje. Que assim, Isso. se tu parar pra perceber, todo o pessoal da internet hoje vomita pros 4 cantos que não é necessário mais fazer faculdade. Você é formado, você largou o estudo, voltou a Então, estudar. Então, comecei a trabalhar com meu pai nessa época aí, direto, funcionário. E fui conquistando a confiança do meu pai e vendo muitas coisas erradas que poderiam ser melhoradas ali. E No eu que sempre. eu acho. Isso. E eu falei, quando eu larguei os estudos ali, eu falei assim: não, eu quero voltar a estudar um dia. Uhum. Mas nesse momento, não. E aí, logo depois, eu voltei a estudar, fiz supletivo, enfim. E Se formou, né? completei. Completou. E depois dei entrada na faculdade. Hoje eu sou formado em administração. Maneiro. Pô, O top. quanto te ajudou, Tarek, essa faculdade pro decorrer do seu estabelecimento lá, da sua seu empresa? negócio. O quanto te ajudou, te enriqueceu, comparado com a educação e a escola do seu pai, né? Botando em paralelo. Escola Em da nada. vida, né? Em nada? Em nada. Em nada? Em nada. Zero. A faculdade, no meu trabalho, No teu não trabalho- me influenciou em nada. Em nada. Então tu concorda com a Pra pessoa não de falar hoje? que foi nada, foi nas amizades. Inclusive com os professores, inclusive alguns frequentam o quiosque, Uhum. viraram meus clientes e tudo, né? E já tinha alguns que eram meus clientes, né? Comecei a fazer a faculdade, Uhum. muita coincidência e tal. Mas o que eu aprendi com meu pai Na prática. foi tudo pra mim, na prática. Começar de baixo, escutar o que ele sempre tinha pra me falar ali, ele e minha mãe, entendeu? Me ensinando tudo com maior paciência. Maneiro. Quando era o final de semana, um feriado, sabe que não tinha tanta paciência, Aham. né, meu irmão? Então. E assim, Tarek, é um outro gatilho que você acaba de gerar, assim, que lembra que eu falei que a gente tem pontos em comum, apesar de Verdade. histórias diferentes? Sim, sim. Né? Eu sou formado em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e gerencio uma empresa do ramo de construção Não civil, tem nada a ver, né? Uma que coisa não com tem outra. nada a ver uma coisa a ver com a outra. Sim. Né? Eu falo para as pessoas, né? Quando você pensa em alavancar e mudar de vida, o primeiro atributo, né, e a virtude que você precisa ter é coragem. Independente Eu da nunca área. vi medroso ganhar nada na vida. Não. Verdade. Então é coragem. O Você segundo, Confiança. o segundo, né, é confiança. Muito bem, Júlio. Confiança. Eu nunca vi gente segura vencer na vida. E o terceiro e o mais importante dos 3, lógico, né, Deus acima de todas as coisas. Mas o terceiro que é muito importante. Pessimista nunca venceu. Nunca. Seja otimista, Claro, sempre. Verdade. né? Eu não falo, E quando você fala para mim que a faculdade não agregou tanto que deveria agregar, já mostra pra gente o quanto é importante a gente falar para as pessoas que aquele curso que vem para você da teoria, talvez não vai fazer você alavancar. Sim. E agora, se você aprender com a pessoa que teve a faculdade da vida, Que da realmente prática, viveu. que vivenciou através dos processos, esse sim pode agregar com conhecimento. Sim. É que as pessoas também confundem muito hoje em dia, Thiago. Elas se engessam. Eu sou personal. Não, você está personal. Perfeito. Se você... Hoje a gente está aqui num podcast que a gente se reuniu, planejou e estamos aqui na ação. Uhum. Então, assim, hoje eu não estou aqui como personal. Hoje eu estou aqui como um participante de um podcast para gerar riqueza para as pessoas. 3 virtudes: coragem, Confiança confiança e... e terceiro, pessimista Pessimista nunca nunca venceram venceu. na vida. Sim. Seja E otimista. outra coisa que eu vou te falar. As pessoas hoje querem só chegar já lá no topo. Não, calma. Tem um processo. E esse processo, às vezes, na maioria das vezes, ele é doloroso. Entendeu? Então você tem que sempre, eu falo isso para os meus amigos, para minha esposa, para meus familiares. Cara, pensa positivo. Independente de onde você Nunca esteja. pense negativo. E se você tem uma pessoa do teu lado agora, que você acha que é teu amigo, que você acha que é tua esposa, sei lá, enfim, cara, que ele só pensa negativo, se afasta. Não precisa parar de falar com essa pessoa. Se afastar. Mas você afasta dessa pessoa, cara. Entendeu? Tem que pensar positivo, irmão.
Não interessa, agora você tá passando um perrengue danado. Mas você não pode parar agora. Aí você vai parar, vai se abalar, vai ficar chorando aqui. Não, irmão, cai pra dentro. É uma fase que tá passando e vai passar, pô. Esquece. Continua, Ô, continua. Tarek, me fala só mais uma coisa que eu acho assim, que tu tem que abrir a cabeça do jovem de vez, assim, em relação a abrir mão, né? Porque quando a gente fala de processo, quando a gente tá durante um processo, pra mim é igual abrir mão de algo. Pra você ter tanta prática com o comércio, com o quiosque, o que você teve que abrir mão da tua juventude, da tua infância? Cara, o que isso te impactou assim, que tu falou assim, cara, teu amigo tava lá jogando videogame, Mega Drive da época, nem lembro. Quantos? Você tava ralando Super lá, meu irmão, embaixo do Nintendo. sol. Não, já era Na praia, PlayStation, já era né? Já era PlayStation. 2, O PlayStation Tarek é novo, 2. tem quantos anos, Tarek? Eu tenho 29. Pô, hoje em dia pra tu tirar Faço um garoto 30 esse do ano. Free Fire aqui do celular é uma luta. Não, então, deixa eu te falar. Cara, deixei de fazer muitas coisas. Muitas coisas. Na época do colégio, muita gente deve ter vivido, vocês também, Sunday. Né? Eu fui. Já fui Eu vários. fui. Só que, naquela época, eu muitas vezes deixei de ir pra estar no quiosque trabalhando. Final de semana, Final de semana, principalmente, melhor né? dia, né, Isso. O meu trabalho, irmão, final de semana que eu ganho dinheiro e feriado. Então, chegava aí, dia de final de semana, todos os amigos, pô, Todo vamos mundo pra curtindo, Sandy, vamos todo sair, mundo vamos pra saindo. tal lugar e tal, tal. E eu ficava assim, caraca, eu não posso ir. Tenho que trabalhar, fazer dinheiro. Então bora, fazer o quê? É isso. Eu ia pro quiosque com animação, bora fazer dinheiro, trabalhar. Trabalhava muito, irmão. Sempre trabalhei muito. Quem me conhece, quem sabe realmente quem é o Tarek, sabe que eu trabalho muito. Aprendi isso com meu pai. Mas hoje, Então, eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida. De viajar, de curtir família, de sair com amigos por conta do trabalho. E aí eu te falo, a minha família sempre foi diferente, né? Porque final do ano chegando, férias escolares, por exemplo, né? Os amigos, não, porque eu vou viajar pra tal lugar, vou viajar pra tal lugar, vou viajar pra isso. Você ralando. Eu lembro até hoje, tinha um amigo meu, mesmo que ele viajava pra Bariloche, eu falava assim, caraca, brother, quando é que eu vou sair do Brasil? Porque eu só saía daqui pra ir pra Paraíba visitar minha família. Não que a Paraíba seja ruim, é um lugar maravilhoso. Mas, tipo assim, eu vou todo ano. Sempre fui todo ano. Eu queria ir pra outro lugar, conhecer outras culturas, outras pessoas, tal, né? O já tendo adolescente e tal. condições de ir, né? E os amigos falando, e eu não podia ir. Ralando. E eu falava assim, caraca, meus amigos Não, vão, eu não é a hora. E sem falar que naquela época, assim, a gente não tinha uma condição legal também. Mas assim, porra, vários amigos saíam, viajavam e eu ficava aqui. Não, eu vou ficar aqui mesmo, no Rio, trabalhando com meu pai, pá. Beleza. E aí, cara, e a cultura lá em casa era o seguinte, né? Verão, que eu acho que bora trabalhar. Melhor é. E eu aprendi isso com meu pai. Mas eu sempre ficava pensando nos meus amigos, meus amigos estão curtindo. Um dia eu chego lá. Sempre botei, um dia eu chego lá, um dia eu chego. E eu continuei trabalhando e fui ali, ó, caí pra dentro, irmão. Entendeu? Graças a Deus eu tive o prazer de viajar pra fora do Brasil. Lá, Claro. Recompensa. Sim, Valeu a muitas. pena isso tudo. Claro. esse esforço. Irmão, valeu cada minuto, cada segundo que eu estava no quiosque lá, que eu Sempre deixei de ir valeu. pra aquela festa, que eu deixei de sair com aquele amigo, que eu deixei Teve a de fazer recompensa. aquela viagem, irmão. Eu não me arrependo. Maneiro. E Foi Tarek, tudo maravilhoso, graças a Deus, tudo perfeito. assim, o início de tudo, né? Lembra? Dinheiro guardado, gerou possibilidade. Exato. Tem que Sim. enfatizar isso, né? E foi o início de tudo. As 3 virtudes, que é muito importante, né? E o que o pessoal Já mais... anota aí, galera. O que mais, assim, que eu percebo nos 4, e eu falo por mim, né? A gente sempre trabalhou. Sempre Sim. o trabalho. Sempre, irmão. Sempre trabalhou. Ah, sim. E outra, abriu mão de coisas que pessoas não abririam, Verdade. né? Às vezes, de um relacionamento, de estar mais próximo, da saúde, né? Nesse processo a gente acaba Sim. engordando, se estressando, Sim. tendo Dormindo mal. crise de ansiedade. Aham. E eu falo pra você, né? E talvez muita gente vai discordar de mim. Mas empresário, no Rio de Janeiro principalmente, transa mal. Transa mal. Você Eu é falo- empresário, irmão. Pô, eu cara, falo- não eu sei, falo- Eu acho que eu transo bem. Eu falo, e assim, Minha filha eu vou te nasceu convencer, linda, minha eu vou te cara. convencer que você transa mal, Eu falo né? com conhecimento de causa. Assim, não vou generalizar, né? Mas o empresário no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, né? Ele vive uma estabilidade, a empresa dele, dentro de uma instabilidade, Sim. né? Sim, faz A sentido. receita dele flutua, Oscila. oscila, né? A minha, então, E quando chega dia 5, o funcionário, CLT tem. ele não quer saber. A verdade é essa.
Se você vendeu ou não vendeu, se você abriu ou não abriu, a conta chega e o salário tem que pagar. Fato. Tem que cair. Cadê o Aí meu? te pergunto, e a ansiedade, onde que fica? Não tem? E o receio, o medo, não tem? E a preocupação, não tem? Então, todos esses atributos ruins, né? O estresse, vai da cabeça de cima e desce para baixo. É, E vai para baixo, né? vai mesmo. Mas você não quer desagradar. Você tem que chegar junto, né? Dá um Até jeito, porque né? o relacionamento tem que O continuar. relacionamento não tem... Melhor. O Uma relacionamento... coisa na outra. O relacionamento não tem nada a ver com o seu trabalho. Olha, Você tem que ser o melhor marido do mundo. Ou o melhor namorado do mundo. É. Existe essa cobrança. claro. Óbvio que existe. E você vai comparecer no campo. Só que preocupado. Não é a mesma coisa. E a né? pergunta que eu faço é: será que em algum momento dentro da empresa você teve esse período? Tive. Então você pode confessar pra gente. Você transou mal. Tive. Agora, você casou com uma esposa? Ou você casou com uma estátua? Irmão, eu casei com uma maravilhosa esposa. Eu Por falo, quê? Eu me orgulho disso. Cara, ela é uma pessoa maravilhosa. É uma mulher que sempre me coloca pra cima. Entendeu? Nos conhecemos desde criança. Estudávamos juntos, né? Da época do CA até a 4ª série. Cara, e em 2012 voltamos a nos falar, assim, por acaso, né? Através de um amigo, enfim. Uhum. E aí começamos a sair, se conhecer, né? Já na época de adolescente para adulto já, né? Eu tava com 17, 18 anos, Já era 18, 19 jovenzinho, anos. já era jovenzinho. Isso. E, cara, logo depois eu comecei a namorar com ela, né? E todo mundo sabe da história. Eu comecei a namorar porque minha mãe gostou dela. É verdade, irmão. Porque minha mãe não gostava de nenhuma garota. Gostou Aí, quando dela, eu né? apresentei, minha mãe me gostou. Eu falei, cara, tem alguma Tem coisa que ser estranha nessa essa, parada, né? irmão. Aí eu falei, tem que ser Tem algo ela, diferente, acho. né? Tem algo diferente aí. Isso aí. Mãe costuma não errar. Cara, Mãe sabe, E aí, assim, cara? mãe sabe sempre o que é o melhor pro filho, né? Sabe? Geralmente. Isso. Aí logo depois começamos a namorar e sempre com pensamento assim de casar, ter família. Ela sempre teve o mesmo pensamento assim. E quando foi em 2016 eu pedi ela em casamento. 2020 nós casamos, antes da pandemia. E no ano passado, em julho, pô, cara, descobri que a melhor notícia da vida, que é ser pai. Maneiro. Esse ano nasceu nossa princesa, nasceu no dia que completamos 2 anos de casado, dia 14 de março. É, destino. A Lara, cara, minha paixão, minha paixão, minha paixão. E assim, As duas. Então, eu casei com uma esposa, uma grande mulher. E, por trás de um grande homem, sempre vai existir uma grande mulher na verdade, não por trás, do lado. do lado. Do lado. Você acha aí. que seu É o sucesso que você alicerce. tem hoje, sua família, seus pensamentos, tem também influência da sua esposa? Você acha que, Sem dúvida. Claro que tem. você acha que uma escolha de uma mulher para sua vida Claro, fala irmão. muito sobre essas Olha só, coisas? cara, se você tem a oportunidade, se você nasceu numa família Uhum, ruim, vamos dizer assim, uhum. cara, beleza, você nasceu ali. Agora, se você tem a oportunidade de escolher a pessoa que vai estar do seu lado durante Mudar o ciclo, né? A história da isso, vida. durante todos os teus momentos da tua vida, seja ele amizade, ou principalmente que a gente tá falando aqui de esposa, tua Uhum. mulher, né, o marido, cara, você tem que observar todos esses detalhes. Se ela é uma esposa, ou se ela é uma âncora, entende, irmão? A gente tem que observar isso. Verdade. Então, cara, quando eu observei que a Natália era a esposa, era a mulher, não é uma mulher, ela é a mulher. Irmão, sem dúvida, eu já pedi ela em namoro. Maneiro. É até engraçada a história, né? Mas depois um dia a gente conta essa história. Maneiro, E assim, maneiro. Tarek, quando você fala em esposa, né? E âncora, esposa âncora, vai ficar a dica aqui hoje, né? Uhum. O que é uma esposa Pra âncora? identificar. Você vai identificar hoje a sua esposa. Não leva mal não, mas hoje Conta aí você pra vai sair gente, conta aí daqui pra gente. e Se assim, ainda não casou, cuidado. É, o se único não casado aqui casou, não sou eu. O não único tô dizendo casado pra não sou ninguém eu. separar, não tô dizendo pra ninguém entrar em atrito, briga, nada disso. Só reparar. Mas assim, você não pode estar acomodado, né? Sim. O que seria uma esposa âncora ou um marido âncora também, né? Vamos pra- ser justos. Vamos Tem os colocar dois sempre lados. Tem a os culpa dois na lados, mulher. tá? Não, cara. Assim, o que seria, o Tarek? Então, o marido, a esposa ou o marido âncora são aquelas pessoas que não te acrescentam, às vezes, em nada na tua vida. Né? Você tem um projeto de vida, você tem algum projeto maneiro, alguma coisa legal, alguma ideia que surgiu na tua Uhum. mente, e a pessoa já te coloca pra baixo ali. Já fala assim, não vai dar certo. Sempre desanimando, Já sempre desanima. pessimista. Você tem que ter do seu lado uma pessoa que torça por você. Uhum.
entendeu? Claro, a pessoa pode ser realista. Ela pode te dar ali, né, algumas opções ali que talvez não vai dar certo aquele teu projeto. Mas ela tem que estar contigo do teu lado, irmão. Torcendo. Para a pessoa âncora é aquela pessoa que sempre tem um pensamento negativo. Pessoa para baixo, entendeu? É aquela pessoa que sempre tá de mau humor, sempre tá arrumando encrenca. Nunca quer sabe? melhorar. Nunca quer melhorar, não quer crescer, quer ficar na mesmice, entendeu, irmão? Então, se você hoje tem uma pessoa âncora do seu lado, eu te aconselho o seguinte. Fica a dica aí. Não tô falando pra você se separar nem nada, mas tenta convencer, tenta mostrar a ela que ela tem que mudar. Ela tem que mudar esse pensamento. Ela tem que ter um pensamento de almejar coisas grandes, de realizar sonhos, sabe? Com você ao seu lado. Perfeito. E os sonhos que você também tá imaginando pra vocês dois. E falo mais, tá? isso. A esposa âncora, ela te puxa pra baixo, o nome já fala. Sim, âncora. Ela vai te afundar. Sim, é isso aí. E você vai junto com ela, porque são dois. E se você tem a opção, né, de escolher alguém para casar, né, e quando alguém casa, jura, né, perante um juiz ou um pastor ou um padre, é vida longa até que a morte nos separe. É verdade. Se você tem essa opção, você tem que observar bem se essa esposa é uma esposa âncora. Porque se for uma esposa na qual você acredita que ela seja uma esposa, como posso dizer a palavra, até fugiu aqui. Uma esposa... Foguete, perfeito. A esposa foguete, cara. Aí aquela não que tem limite, né? E assim, eu falo porque eu tenho um exemplo dentro de casa. Esposa foguete. Isso. Eu também. Te joga pra cima. Te joga pra cima. Te apoia. Isso. E assim, te entende. mais que É isso, paciente. Sim. E o mais difícil de tudo, que a esposa, que é o atributo que ela tem, ela consegue enxergar aquilo que você não enxergou. Verdade. Ela te alerta. A sábia. Sim. exatamente. E cabe a gente ser paciente. E vice-versa, tanto o homem quanto Sim. mulher. Ô, Sim, Thiago, sim. e digo mais, a esposa consegue identificar as suas amizades que não Sim, são verdadeiras. coisas que você não Isso. consegue Ela enxergar, consegue identificar Tudo. anos-luz na tua frente porque você tá ali no meio e ela tá aí de fora. E mais eu queria falar que faz um papel de advogado aqui do diabo, como eu sempre gosto de fazer. Eu vou falar pra você, Thiagão, e pro Tarek também. Vocês falaram de esposa âncora e tal, mas eu entendo que todas as pessoas têm defeito, que todas as pessoas têm dificuldade. Às vezes as pessoas não querem ser âncora, mas elas são. Por causa de quê, Thiago? Vai tudo ao encontro que tu falou das dicas. Pessoas inseguras, Emocional, pessimista, abalado, né? o meio. E se a gente separar, quebrar o elo de tudo isso, a gente vai contra o matrimônio. A gente que já formou família. E a gente tá aqui querendo ajudar também a pessoa que, se a esposa for âncora, cara, dê uma oportunidade. De que maneira? Eu sugiro terapia de casal, ou uma terapia individual, ou a pessoa tem que ter o diálogo. Não pode fugir ou há diálogo entre casal, porque parte sexual, mesma coisa. Você não, se tua vida é sexual, se o cara tá transando mal no relacionamento, consequentemente a mulher também não tá se sentindo legal ali. Então assim, se você não tiver essa conversa aberta e adulta com a pessoa, vocês vão ficar parados no mesmo lugar. Sim. E uma coisa que eu aprendi com um amigão meu uma vez é: se você tiver brigado com o teu parceiro, nunca durma sem fazer as pazes. É verdade. Nunca. Entendeu? Tô só Então, antes de anotando dormir, aqui. conversa. Tá anotando? Tô só no... casado aqui não sou eu. Conversa. E assim, Você que tem um temperamento um pouco mais forte, mulher ou homem, Uhum. cara, abaixa um pouquinho a cabeça, escuta, Vale a pena. faz uma Vale a forcinha pena. ali, conversa e dorme, cara. Faz as pazes pra dormir bem. Vou jogar até a No bola outro dia você vai acordar uma outra pessoa. Vou jogar até a bola pro Gabriel, né? Por quê? Né? Todo mundo já sabe, assim, pra quem não sabe, né? Eu sou casada, o Tarek também é casado, o Júlio é casado, né? E a gente acredita, né? Um ponto em comum, apesar de histórias diferentes, né? Que as nossas esposas colaboraram com o nosso crescimento. Sim, Né? muito. E o Gabriel, o mais jovem aqui do grupo, né? O Gabriel, será que para você conseguir alavancar, será que se você tivesse uma vida assim de solteirão, de balada, de bebedeira, de grandes saídas, noitadas, né? Como qualquer outro jovem da sua idade
faz e continua fazendo e não passa dessa fase, não consegue virar essa fase, né? A pergunta que eu te faço será que faz mal mesmo ou não? Tem como ser um eterno solteirão aí e conseguir alavancar os seus negócios, sua agenda, ou acaba se perdendo no meio do caminho? Não tem como, cara. Assim, eu vou falar pra vocês. Eu já passei essa fase. Você falou de solteirão, de sair de balada, porque eu sou músico, toco saxofone, né? Então, você já me conhece o meu trabalho. Só que eu sempre fui um jovem reparador, sabe? Eu sempre reparei em volta. Eu tive exemplos de perto, assim, em relação a esposa âncora, sabe? Eu tive exemplos de perto, assim, de esposa que realmente afundaram seus relacionamentos. Sabe, eu sou cristão, eu leio bastante a Bíblia. E, cara, Salomão escreveu uma coisa muito importante. Que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então, eu sempre prezei isso na minha vida, sabe? Por isso que eu tenho amigos assim igual a vocês. Que são casados, que têm família, têm filhos. Eu acho muito importante isso, cara. Sabe, meu pai é muito meu amigo. Ele sempre passou esses valores pra mim. Sobre ter família, ter filhos. Então, eu sempre prezei por isso. Apesar de ter passado por essa fase, assim, de zoar e tudo mais. Acho que todo mundo já passou, né? Mas o importante é passar e sair. Sabe? O importante é você passar por essa fase e sair. Então, hoje eu namoro. Meu objetivo é noivar e casar, construir família, ter filhos. E é isso, sabe? E eu procuro me aproximar de pessoas que pensam igual a mim. Vocês são meus amigos e tem família, tem valores que eu acredito. Então eu tô em busca desses valores. Assim, os ditados, né, não existem por acaso, né? Verdade. Muita gente diz assim, você é a média das pessoas que você mais anda. Sim. Eu mudei isso. Para mim, você é a soma das pessoas que você mais anda. Isso, Né? essa é uma das pessoas que você mais ama. Se você anda com 5 milionários, certamente você será o sexto. Por isso que eu tô andando com vocês. Você vai ser o pesqueiro. Vou cortar o coco, né? Só que uma coisinha que você falou aí, né, do foguete, né? Que eu falei mulher foguete. Esposa foguete. Ou Isso, marido esposa. foguete também, né? Isso, claro. Sempre assim, na Sim, correlação, claro, né? sim, claro. Direitos iguais, Eu né? esqueci de falar, né? Porque mulher... Foguete não dá ré. Isso. Verdade. Entende, irmão? Então, se você tem uma esposa, ou se você tem um marido foguete, valoriza. E deixa voar. Claro. Deixa voar. Ó, Fica na cola dele. muito- né? Isso, cola nele. Leva junto. Calma aí, Cola nele. Cola nele ou cola nela. Calma aí, muito importante isso aqui que o Thiago falou agora. Cara, eu acho que, Thiago, quando eu fiz aquela pergunta, eu queria essa resposta. E agora você deu. Cara, o maior problema do relacionamento é deixar o outro voar. Por quê? Porque, o que tu falou ali? A pessoa tem que andar ao lado e não atrás. Então, o que acontece é que a ex-esposa ou o esposo, também acontece muito com o homem, que às vezes a mulher tem um sucesso, ele não quer ficar atrás dela. Pô, que ignorância. Ele tem que ir ao lado dela, se qualificar para chegar perto. Mas também se ela for maior, qual o problema? Sabe o que acontece, Júlio? E na rede social você vê que impactou muita gente, né? Porque antigamente não existia rede social, então você não sabia pouco da vida das pessoas. Muito pouco. E o que eu venho observando, né? O que a gente vê muito na rede social é aquele relacionamento fake. Aquele relacionamento de vários. mentira. Interesses. De interesse. O relacionamento que eu falei assim, esposa, estátua, né? Troféu. O que seria isso, né? É onde o cara casa, ou vice-versa, ou o marido troféu, onde ele casa com a pessoa para mostrar para os amigos, Só pra se exibir, né? para se exibir, Que ele tem uma esposa bonita. que ele tem uma esposa bonita, E a uma esposa felicidade, a bela, felicidade. mas ele não conta os problemas que ela traz para ele, Sim. né? Ele não conta a verdade, né? E muitas das vezes essa esposa troféu, né? Ele investe nela pesado. É academia, Muito. silicone, botox. cabelo, e ele cobra essa menina. Eu me afastei de muitos amigos, assim, amigos não, colegas, né? Por causa de comportamentos parecidos, né? De cobrança excessiva em cima Quase uma da funcionária. quase uma funcionária, e assim, até que ponto essa menina aceitava as condições que esse marido oferecia para ela, né? E engraçado, né? Engraçado assim, porque eu sempre, como eu era professor de educação física, eu cobrava muito a minha esposa, que ela tinha que ser magra também, né? Mas Chegou nesse depois, ponto, né? cheguei a esse ponto, sim, mas A fase minha sofre até hoje. fase é para ser superado. Sim. E eu passei por essa fase, né? Eu olho para minha esposa e eu falo assim para ela, a gente tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. A gente tem que ter saúde.
Eu mudei os meus valores, os meus pensamentos. Óbvio que ninguém importa. Todo mundo quer uma esposa bonita, um marido Esbelto, bonito. né? Esbelto, óbvio. Mas dentro das possibilidades que hoje estão e sem cobrança. É chato, o mundo já cobra a gente Sim, o Thiago. tempo todo. O mundo critica a gente o tempo todo. Sim. E ter gente de casa, da sua própria casa, onde você escolheu ser feliz e a pessoa tá te cobrando o Marretando. tempo todo. Né? Sim. Assim, Chato. É um saco. vai levar o seu casamento pro fracasso. E outra coisa, às vezes essa mulher troféu, ou o marido troféu também, na primeira tempestade, Ela muda de barco. Por quê? muda. Por Na quê? hora que ela muda de barco. Afunda. O nome já fala, mulher troféu. Ela tá sempre sendo disputada. Isso. Porque ela foi feita, né, para ser exibida. Disputada e ela sempre está sendo bancada. Ô, Também. Thiago, Ou seja, Ou o garoto também, né? Ou a Ou o pessoa homem também, claro. né? Ou seja, o dinheiro tá entrando, eu tô bem pra caramba. Na instabilidade que acontece, o Sim. troféu passa de mão. Passa de Você mão. passou a ser segundo colocado, terceiro, quarto, quinto, já não interessa mais. Você né? perdeu aqui, filhão. Quem ganhou o troféu Então, foi o então time. repete de novo, Thiago. O que tem que ter no relacionamento pra de fato dar certo? Repete de novo aquela. Não existe forma secreta e não existe receita de bolo, né? O que a gente fala sobre esposa é no sentido de apoiar. Não, eu digo naquela fase que tu disse que deixa decolar. Eu acho que a gente tem que enfatizar muito isso. O marido ou a esposa, ele tem que ser o seu primeiro, número 1 fã. O seu maior incentivador. Admirador. Você decidiu casar com essa pessoa e vice-versa. Ela tem que olhar para você com orgulho. Mesmo que o seu momento seja ruim. Ela vai olhar com você acreditando que você é capaz de dar a volta por cima. Eu não sei qual o momento que você está passando agora, para quem está assistindo. Não sei qual o momento que você está passando. Todo mundo já passou por um momento muito delicado, já passei por um momento assim, que eu achei que o meu mundo tivesse acabado. Mas vai Tá. passar, né, Thiago? E naquele momento, assim, o que me segurou foi minha esposa, a força, a união e a vontade de vencer. Tudo na vida é vontade de vencer. Quando você tem vontade de vencer e se tem alguém que te apoia, você muda a sua história. Uma coisa é nascer numa família, como o Tarek falou, né? Uma família que não presta, que tem, né? Verdade. Nem toda família é perfeita. Imagina você, o bebê nasceu, filho do Faustão, pum, ganhou um relógio, 1 milhão. Nasceu, filho do Luciano Huck, judeu, vai ter que economizar dinheiro, vamos guardar dinheiro o tempo todo, né? Então, assim, bilionário. assim, a gente imagina que seja assim, mas não é assim, né? Tudo bem, né? Generalizando, né? Imagina o filho do Tarek, vai trabalhar no quiosque. Vai trabalhar no quiosque, né? Vai vir cheio de valores, né? Você nasceu ali, é destino. Agora, existe aquela cobrança dos pais em cima dos filhos, né? Excessiva ou não. Cara, é o destino. Calhou de você nascer ali. Mas desde o momento que você tem a opção, a De não possibilidade de escolher com quem você vai Também passar o penso resto assim. da sua vida. Ei, a vida passa rápido demais Verdade. para você perder tanto tempo aceitando tanta coisa que não vale a pena. Boa, Thiago. E você falou aí, né? Cobrança dos pais. Bom, ao meu ver, tem algumas coisas muito erradas aí que hoje eu vejo nos pais. Eles querem cobrar algumas coisas dos filhos e até em relacionamento, por exemplo. Até no futuro do filho. Claro, você incentivar seu filho, você mostrar pra ele, você dar opções pra ele, é muito bom. Diferente Claro, de sem forçar e obrigar, Agora, né? é diferente de você querer Viver a aquilo vida dali do pro filho. seu filho. Porra. Eu tenho um exemplo na minha família, não vou citar nome, mas que uma pessoa não aceitava um relacionamento do filho. Caso de família. Não. Mas, sabe, se criou um atrito ali na família Por conta de um conta disso. relacionamento. Só que você tem que entender o seguinte, cara. O relacionamento não é seu, São escolhas. é do seu filho. Ou da sua filha, enfim. Então, cara, tenta ali mostrar pra ele a realidade. Entendeu? Dá opções pra ele. Acolhe ele ou ela, né? Entendeu? Tenta mostrar que ali, ó,
quando ela precisar de você, que ela pode contar contigo Porto no seguro. momento de... Isso, vai ser o Porto Seguro. Cara, você pai, você mãe. Meu pai é muito Entendeu? assim. Que você vai mostrar que qualquer momento ali que ela estiver passando, que ela pode Vai contar ter contigo. Apoio. Entendeu, irmão? Agora você querer proibir, você querer mandar, você querer escolher a faculdade que teu filho vai fazer, você querer escolher a profissão do seu filho, entende? Por exemplo, meu pai queria que eu fosse dentista, irmão. Dentista? Mas não te obrigou, irmão. Mas não te obrigou. Não me brigou. Mas ele sempre Ainda falou... bem. Não, Ainda bem. Ainda bem que meu não pai- errou, né? meu pai sempre falou, Tarek, dentista sempre tá de carro novo, sempre tá de carro É a zero. referência, o carro. É isso, isso. Porque Ó, chega B20, não. Ó, a gente junta dinheiro, uns 100 mil, a gente monta um consultório, isso anos atrás, né? 100 mil hoje, pelo amor de Deus. Aí, ele sempre começou assim, a gente junta dinheiro, né? meu como pai- ele tinha um ó, feeling, né? a gente junta- Onde tudo A gente começa. junta dinheiro, 100 mil, a gente monta um consultório pra Vai você, ficar bem sempre de maneiro, carrão. top, vai tirar onda e tal. E eu já tenho alguns amigos, clientes, né? Porque são dentistas e tal. Aham. Então vai ser fácil pra você estar no meio ali, tal. Parará. Meu pai sempre, né? Eu falava assim, caraca. Pai, eu quero cortar coco, pai. Mas aí eu quero vamos juntar descobrir. Ô, Thiago, eu quero juntar o teu pensamento pra fazer uma pergunta pro Tarek aqui que tá me causando uma curiosidade aqui, até pro pessoal que tá assistindo também entender, né? Porque assim, quando tu fala a tua história, cara, fica claro que tu é uma pessoa, pô, de muito resultado, muito sucesso, mas que assim, tem todos os valores, né, cara? Principalmente a humildade. Quem não conhece, eu conheci não tem muito tempo, mas assim, já identifiquei muito claro que você é uma pessoa humilde. Mas eu quero falar o seguinte, Tarek. O Thiago falou que guardar dinheiro gera possibilidade. Falou de confiança, falou de acreditar. Da esposa que incentiva ali o tempo todo, a esposa foguete. Cara, e veio uma pandemia aí que eu vi muito empresário quebrar. Muito, mas empresário que tinha dinheiro guardado também. Cara, qual foi a mágica que tu fez, primeiro, pra pós-pandemia agora, você tá fazendo uma reforma lá no seu deck, tá melhorando a estrutura pra quem tá voltando agora? Conta essa novidade também É aí, em primeira mesmo? mão. Conta essa novidade aí. Criptomoeda? É Bitcoin. É dinheiro guardado. Ok, bolsa de valores. Eu aprendi com um amigo e é só uma Tem frase. que falar o nome do amigo, irmão. Dinheiro guardado gera possibilidade. Então, Top. eu aprendi isso com meu pai. Meus pais, né? Vamos Minha mãe citar esse também. autor aí, Tarek, porque assim, as pessoas vão replicar essa frase, né? Thiago Souza. Thiago Trevor. Assim, eu tenho umas Thiago Travel. eu tenho umas vaidades que eu não consigo entender. Eu queria ter essa tua humildade, mas personalidade, sinais, né? Eu queria ser mais simples, mais humilde, né? Mas Cara. a vida me ensinou a ser o que eu sou. Eu sou grato por ser uma pessoa assim transparente e sincera e sou humilde dentro das minhas possibilidades, né? Agora as pessoas confundem o ser humilde com ser babaca. Isso aí, muitas pessoas confundem. Eu já fui babaca. Já foi Foi babaca? babaca? Já fui babaca. Humildezinho demais, né? Hoje, eu sou um pouquinho só. O que é Mas, ser babaca cara, pra você, Tarek? Então, cara, as pessoas se confundem, né, cara? Pelo teu jeito brincalhão, de ser Sempre amigo. receptivo, né? Sempre Isso, acho de que ser você é amigo, otário. de sempre estar aqui, sabe? Pra apoiar. As pessoas confundem, sempre querem Se aproveitar. se aproveitar de alguma coisa. Aham. E se aproveita mesmo, E né? se aproveita. E você deixa porque você era babaca. Cara, eu sempre deixei que era babaca. babaca. Eu sou um pouquinho. Mas acontece. Mas aí a gente tem que reconhecer isso, entendeu, cara? E se afastar dessas pessoas É isso, e afastar. deixar de ser babaca. Isso. Entendeu? É importante, E, não pode continuar Claro, sendo. isso aí, importante. Mas e qual você foi o segredo? perguntou Da qual foi o pandemia. segredo da pandemia. Então, Que fechou Dinheiro quanto guardado. tempo, principal Tarek? segredo da Ficou pandemia. Ficou fechado quanto Então, tempo? o quiosque do Rio de Janeiro ficou fechado 4 meses. E temos outro quiosque em João Pessoa, né, na Paraíba. Sim. João Pessoa ficou um pouco mais, cara. Ficamos lá em João Pessoa, acho que foram 6 meses. A galera aqui do se não me Rio engano. correu muito atrás, né? Isso. pra- Pra quem não sabe, meu pai hoje toca o quiosque de João Pessoa e eu Uhum. toco o quiosque do Rio de Janeiro, que foi onde ele começou E tudo. fica onde? Fica onde no Rio de Janeiro? Pra Então, quem não sabe. o do Rio de Janeiro fica na Praia da Barra da Tijuca, posto 5, quiosque do Joilton. E o do Rio tem 36 anos, né? E o de João Pessoa Pouquinho tem. tempo. De João Pessoa tem 16 anos. Ó, pra quem não conhece, eu vou fazer comercial aqui, meu irmão. O melhor pastel de camarão do Rio de Janeiro. Muito bom Obrigado, mesmo. obrigado. E o verdade. nosso é. patrocinador, hein? Oficial. O que acontece? E meu pai hoje toca o de João Pessoa, que é o quiosque Tororó, na Maneiro. praia de Cabo Branco, Ilha 9. Então, respondendo a sua pergunta,
Primeiro, dinheiro guardado gera possibilidade. Já começa aí. E segundo, cara, que a família ali, né? Sempre unida. Uma base, né? Isso. E, cara, quando fechou tudo, né? Eu tinha acabado de casar, né? Eu casei no dia 14 de março. E aí, de cara, verdade. O último verdade, sábado, foi eu o tava lá. último sábado Eita. de festas, irmão. Verdade. Inclusive, vários convidados Na da outra festa. semana- O Gabriel tocou. O Gabriel tocou. Gabriel Sempre tocou? um sucesso. Toquei lá. Sim, sucesso total. E muita gente falou depois, né? Pô, se eu soubesse que seria a última festa, pô, teria aproveitado muito mais. Verdade, né? E aí, então, né? Ainda fiz um casamento. Então, tinha É. gastado dinheiro pra caramba. Né? Casou, se endividou. Todo mundo Isso. sabe disso. Não tá querendo me dividir, não. Graças a Deus, Não? não. Você organizou? Tava tudo pago bonitinho. Tá Graças bom. Teve a alguma Deus. coisa errada no teu. É. O meu teve Então, excesso. Então, Eu só casei acontece. 5 vezes também, né? Ô, rapaz. Depois- com a mesma depois ele vai mulher. Com a contar mesma isso aí. mulher. Com a É, mesma é, mulher. Isso claro, aí tem que eu contar gosto de também. Eu sou tão suspeito pra falar de casamento, cara. Porque assim. O cara casou 5 vezes, irmão. Se casei 5 vezes com a mesma esposa, né? E assim, em lugares diferentes, onde a gente realizou os mesmos sonhos, né? Mas continua contando esse segredo aí pra gente não cortar. Não, sim, sim. E aí, cara, a base familiar ali, né? Então, acontece, fechamos o quiosque, infelizmente tive que dispensar alguns funcionários, mas também segurei uma galera. Teve muitos amigos, empresários lá que, pô, mandaram geral embora e fechou o quiosque e tal. Eu preferi continuar com o quiosque ali fechado, né? Mas sempre ter um funcionário da casa ali tomando conta, até por vandalismo, Sim, sim. né? Essas coisas assim, né? Que a gente sabe o que acontece. Uhum. Como aconteceram com alguns amigos. E, cara, mantive alguns funcionários e continuei tocando a vida, irmão. Tentei delivery, no meu caso não deu certo, mas fazer o quê? Dinheiro guardado gera possibilidade. Tava com dinheiro guardado, consegui manter as contas ainda, né? Uhum. Em certo período. E, graças a Deus, quando foi em julho, voltamos. Quando voltamos a todo vapor, irmão. Entendeu? Então, aquele momento ali que ficamos fechados, assim que voltamos a abrir o quiosque, graças a Deus, a gente conseguiu recuperar o tempo Graças a perdido. Deus. Demanda Interessante. reprimida. Julho, Porque a galera ficou frio, confinada. né? E mesmo assim rolou. Né? Sim, a galera ficou confinada. Não, mas Papai do Céu também ajudou. Porque o mês de julho foi um sol danado de 2020. Maneiro. Não sei O se alguém. clima, né, não sei o se clima, vocês vão não. lembrar aí, o É. clima tava ótimo. Então acontece. Papai do Céu ajudou, meu irmão. Sempre Você ajuda, fez sua né? parte. Voltamos, Você fiz fez minha sua parte. parte. E voltamos a todo vapor e a galera tava confinada. Acho que quando liberou, Desesperado pra sair, todo mundo, voltou irmão. que nem maluco, meu irmão. Sabe Bora qual- curtir, Sabe qual beber e o tudo. grande Então, problema? graças a Deus. O grande problema é que as pessoas acreditam assim: eu vou guardar dinheiro. Mas eu vou guardar R$100. Se Ué. você conseguiu ganhar R$100, Peraí. com certeza é proporcional ao quanto você ganha. Sim, mas olha só, os R$100 que você tem, eu também tenho meus R$100 e vale o mesmo, não vale? Se eu chegar ali pra comprar um refrigerante agora, os seus R$100 a pessoa vai aceitar e os meus R$100 a pessoa vai aceitar. É dinheiro, irmão. Guarda. Se você pode guardar R$100 por dia, você passa, bota lá no seu cofrinho, no seu banco, enfim, não sei. Guarde R$100 por dia. Se você só pode guardar R$5 por dia, amigo, guarde R$5 por dia, que você pode. Tem duas maneiras de aprender Simples. isso, né? Duas maneiras de aprender isso. Ou você aprende com um caso dentro da própria família, e você usa esse caso como exemplo e você passa a guardar dinheiro, porque guardar dinheiro é um hábito como outro qualquer, né? Ou Verdade. quebrando. Ou segundo, aprendendo com quem fez, e você começa a mudar seu modo de pensar e cria esse hábito, né? E aí, quando você começa a mudar hábitos, novas possibilidades geram para você. Sim. Esse é o grande mudança de comportamento, né? Sim. A sua mudança de hábito, né? É. E o Júlio pode até falar isso pra gente, né? Porque assim, o Júlio hoje, né, está sentado conosco aqui. O Júlio é muito bem sucedido na profissão dele. Inclusive, até a gente tentou fechar com o Júlio, né? E Tá com a a agenda cheia. cheia. Tá difícil. E assim, Júlio, me explica assim, como que você andava, né? O Júlio era marrequinho, né? Explica o que é Empacotador. marrequinho, Eu vou- pra quem não explicar sabe. o que é Desculpa, marrequinho. desculpa até a forma que eu falei marrequinho de... Não vou falar assim, Mas não. era o nome mesmo, cara. Mas assim, respeito qualquer tipo de marrequinho, porque é um trabalho digno também, né? Como qualquer outro. Mas assim, Júlio, você começou a trabalhar com marrequinho, ensacolando compras de mercado e ganhando gorjeta para complementar salário. E você acredito eu, andava com as pessoas que trabalhavam do mesmo ciclo. Mesmo Não pensamento. tinha rede social para te influenciar,
hoje as pessoas têm rede social para obter novas referências, né? Porque antigamente a referência era com quem você convivia. Agora tem pessoas que me param na rua e falam assim, cara, eu sigo o seu Instagram, até amigos do próprio Tarek, do Gabriel, falam assim, cara, pô, isso que você falou, coincidiu comigo e assim, as coisas foram acontecendo pra mim. Obrigado. Então, assim, a rede social gera possibilidade assim, de conhecimento, né? De alcance. Você vira referência, você acaba virando referência, né? E como que foi assim? Como que você conseguiu sair dali de marrequinho, empacotador, digamos assim, de um mercado, né? Para se graduar e ser autônomo? Porque assim, um é CLT, o outro é ser autônomo. Você preparar a sua própria agenda. Como que mudou a sua cabeça? Porque assim, as pessoas antigamente viviam sem rede social. O Tarek é um que não tem rede social. Nunca foi influenciado por ninguém. Eu vou perguntar para ele daqui a pouco por que ele não tem, né? Não tem, né? Mas assim, a pergunta é para você mesmo, né? Quem foi essa pessoa que falou assim, filho, vamos mudar de vida? Porque assim, você mudou de vida. A verdade é essa. As pessoas acham que mudar de vida ganhar milhões, né, irmão? É comprar um carro importado, né? É comprar uma hora de frente pra praia e casar com uma mulher estátua, digamos assim, né? Né? Top das top, né? Essa mulher é cara também, toma cuidado. Ou esse homem é caro também, toma cuidado. Como né? E quando falta dinheiro, é a primeira a correr ou o primeiro a correr. Quem foi o grande incentivador da sua vida? O Thiago, cara, eu fico até sem palavras porque, assim, o que acontece? Eu sempre tive sonhos muito grandes, desde pequeno, e sempre desacreditado. E em off aqui a gente já conversou, para eu não estender muito, outro dia eu converso mais a fundo essa conversa, mas assim, eu tive uma mãe que foi uma incentivadora dos meus sonhos a todo vapor, a todo custo, só que ela não feriu os processos. Ou seja, se você quer, você vai atrás. Então assim, desde muito pequeno, eu queria coisas que não estavam no meu alcance financeiro. E é criticado por isso. E como é que eu poderia obter isso? Eu não podia pressionar meu pai, porque eu sabia que não tinha. Eu não poderia pressionar minha mãe, porque eu não ia ter também. Mas assim, seus pais são empresários? Não, meu pai trabalhou em mercado a vida toda. Mercado? Inclusive eu fui pro mercado através dele. Ele que me abriu a primeira oportunidade. Né? Então, filho de peixinho não foi contigo, né? Não foi. Foi por um tempinho, né? Mas sabe qual é a conscientização, Thiago? As pessoas, elas não querem, por vários motivos, o principal, elas querem a condição perfeita para fazer acontecer. Só que desde muito cedo eu percebi que eu não precisava da condição perfeita, eu precisava fazer. Verdade. Como tá aqui também, de repente não é a nossa condição perfeita, mas a gente veio aqui e tá fazendo. Só que, cara, me deu um estalo assim, e essa parte aí eu tô dando uma pulada para acelerar, mas assim, a minha irmã chegou um dia e falou assim, eu fiz faculdade, ele também tem que fazer. Bateu o pé, né? Bateu o pé. E aí, eu me senti pressionado, porque eu falei, caraca, faculdade não é pra mim. Pô, apesar de eu não gostar do mercado, porque, pô, a carga horária sabe, assim, quem trabalha no mercado, pô, estuda, galera. Pô, sai de área de comércio, porque, cara, tu vai viver naquele ciclo vicioso. É um ciclo vicioso o mercado. E tu tocou muito de bebedeira, de, pô, noitada. Hábitos ruins. Hábitos ruins. Eu aprendi esses hábitos muito cedo. E pra tu virar essa chave era difícil. Só que eu tava vendo colegas da minha idade comprando moto, comprando carro. E eu falei assim, cara, como que eu aqui ganhando um salário mínimo, mais caixinha aqui, vou fazer isso? Cara, abracei a causa da faculdade e eu lembro que eu sentei com a minha mãe e falei assim, mãe, aguenta 2 períodos aí, que no segundo período eu vou entrar, já vou começar a te ajudar para dar uma aliviada. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Thiago, eu te juro, eu comecei a estagiar no segundo período, pô, estagiei em futebol, academia, colégio, enfim, vários segmentos. Então assim, eu cheguei na minha formação, quando eu acabei de me formar, eu me formei abrindo no CNPJ.
eu não trabalhei no salão. Eu não trabalhei no salão de musculação, não que fui é pro salão? colégio. O pessoal não sabe. É um instrutor da academia, é aquele cara que fica lá orientando, passa a né? sua série Que e é ele fica contratado tirando. pela uma empresa. Não. Você foi ser direto o personal. Eu já fui direto ser personal exclusivo dos moradores Entendi, do ótimo. condomínio. Mandou bem. E recebia via CNPJ. Teve medo? Pô, muito. Até porque eu não entendia. E aí começou o primeiro medo. Por quê? Tivemos que ter um contador. A gente não tinha funcionário, que era eu e um outro colega nosso, que você conhece. Pra administrar condomínio, no caso, você tá dizendo. Não pra ser personal. Personal, assim, eu posso ser personal. Não, mas a gente vontade, ficava né? até personal. Ali Mas no pra horário. ser personal não precisa de contador, né? Não precisa. É quando você começou a gerenciar a academia. Isso, eu gerenciei a academia do condomínio. Recém-formado. E aí, E era pra contador, 19% de taxa. Eu comecei a saber o que era a taxa do governo aí. Tributo, prazer. Tributo, 19%. Falei, caraca, eu faturava isso do condomínio, menos 19%. Rachava com o meu sócio, mas assim, até então, de um salário mínimo ali de empacotador, né? para um personal já com isso. E assim, já deu um claro, upgrade. Era o auge? Foi o auge. Foi o auge, assim, porque não que agora não seja o auge, comparado a da onde eu vim. Né? E toda aquela herança ruim de hábitos, continua ou mudou? Assim, por um período ainda, porque assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que quando você tem muita necessidade lá atrás da sua infância, da sua adolescência, que você não conseguiu... Autoafirmação. Autoafirmação. E no meu caso, era o carro. Carro? Eu queria um carro. Assim, todo carro. mundo que me conhece fala que eu sou teimoso, mas no sentido bom, porque assim, cara, eu persisto até conseguir. O negócio da internet, Thiago, há quanto tempo a gente fala isso? Há quanto tempo? Hoje tá acontecendo. Tá acontecendo. Então, assim, cara, eu tirei minha carteira de motorista com 24 anos. 23 anos. No dia seguinte, eu fui na concessionária comprar o carro. Meu primeiro paliozinho... Quitadão? Não. Não dá, não tive essa coragem. Dei a entradinha, financiei. E fui pagando. Cara, e troquei. E aí, pra você ver como é que as coisas... Por isso que eu falei que lá foi o auge. Porque, olha só, não tinha responsabilidade de filho, não tinha esposa. Então, cara, a minha necessidade era comprar carro, comprar roupa, comprar relógio, viajar. E hoje, eu com 36 anos, eu vejo que isso e falo, cara... que eu fiz, né? Que loucura! Pô, um carro bom, claro, eu quero um carro bom, mas assim, não é isso que vai definir quem você é. Ô, Júlio, isso é uma fase, todo mundo passa nessa fase. Mas perder tempo nessa fase e passar do tempo é pior ainda. Demorar, né? Pra entender. E aí, olha, pode custar caro lá na frente. Ô, Thiago, eu costumo dizer que assim, as pessoas têm muito direito de errar, mas elas não podem ficar persistindo no erro. E assim, mais do que isso, tem que ter ação. Cara, tem que ter ação. Não pode ter mudança do novo. E assim, isso hoje aqui pra gente que tem nossos negócios paralelos, a gente tá na ação. A gente é uma ação. E o que a gente tem mais em comum aqui, que são pessoas que, independentemente das suas dificuldades, foram pra ação. E assim, né? Dá medo, dá insegurança. Verdade. Dá receio. Estresse não, porque é muito prazeroso você contar a sua própria história, né? E quando o jogo vira, né, irmão? E quando a chave vira, assim, é ótimo, né? Mas tem Lembra que eu falei que são histórias diferentes, mas com atribuições e virtudes parecidas? Tem um encontro aqui, né? E isso é muito importante dizer, né? Coragem. Coragem Como demais. a gente é corajoso, cara. Demais. A gente tá aqui se jogando, se entregando, né? Para poder transformar, e com certeza transforma às vezes um casamento, uma virada de chave para ser um futuro empreendedor, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Sim. E é isso que quando a gente chega lá na frente, olhar no retrovisor, você vai bater no peito e vai dizer: Ô, Thiago, eu tenho orgulho de mim. Ô, Thiago, eu passei pelo processo. E você se orgulhar. Isso. Respeitou o Que processo. você continuou, que você não desistiu. Você não desistiu. Entende, cara? Thiago, e eu Isso quero muito deixar bom. uma mensagem aqui para as pessoas também, que eu não falei agora no momento, mas para quem não sabe,
A minha mãe sempre foi minha maior riqueza. E aí, nesse momento, nessas fases, há 2 anos atrás agora, 2019... Já tava formado. Já tinha formado, aí já passou, já consolidado e tal. E, cara, eu perdi a minha maior riqueza nos meus braços, no dia do aniversário dela, Caraca. a gente comemorando no restaurante. Só que assim, eu fiz tudo por ela. Eu estando em vida, eu estando bem, eu ajudei. E assim, hoje tudo se transformou. Sentimentos bons, saudades boas. Então assim, você que tá escutando, cara, tem isso com a minha mãe. Cara, problema o que sua mãe é, problema o que seu pai é. Cara, vai lá, libera o perdão e segue. No caso da minha mãe, foi mais difícil, e essa mensagem que eu quero deixar pra você aqui. Não fique escravo emocionalmente da sua família também, que isso é muito perigoso. Pessoas que não conseguem cortar o cordão umbilical familiar, pessoas que não saem das suas casas no período de 21 a 30 anos, Verdade. cara, o processo vai sempre ser mais difícil, a insegurança vai ser sempre maior. Você falou do personal, do empacotador. O empacotador, eu poderia ficar naquela segurança ali. Dali eu poderia ir ser um caixa, depois ser um supervisor. Tô morando com minha mãe mesmo? Tô morando com a minha mãe. Morando com minha mãe mesmo. O personal, o aluno pode chegar no outro mês e me mandar embora. Só que hoje eu tenho noção que entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Por quê? Porque eu conquistei um público. E mais, não tenha medo de mudar. Eu comecei com um público muito feminino, fui mudando para adolescente. Hoje em dia, eu tenho o maior prazer de dar aula para as crianças. E mudou muito, porque tu vê uma criança de 7 anos ficar 2 anos de personal com você, é muita coisa, cara. É muita coisa, porque a criança não tem aquela concentração. Não é trabalho só motor, né? Não é só treinamento físico. Claro, tem muito mental nisso. Porque assim, é 1 hora contigo, né? Geralmente o personal. Com certeza. É muito trabalho mental. E assim, você tem excelentes virtudes, ô Júlio. E essas virtudes que trouxe você aqui para estar debatendo com a gente, para estar mostrando para essa galera aí que está assistindo. Porque assim, as pessoas olham pra gente, né? Eu falo por mim, eu canso de olhar para pessoas, né? E eu falo assim, como que essa pessoa conseguiu chegar ali? Como? Né? Você vê artistas hoje em dia, né? Eu me pergunto, cara, como que ela conseguiu chegar ali? Não é inveja, porque inveja é você querer o lugar... História, né, cara? A inveja é você querer o lugar da pessoa, não é isso, né? Mas é saber e entender o processo que ela passou e os gatilhos que ela teve, que ela obteve para poder alcançar, né? Porque você aprende muito com as pessoas, cara. Pô, demais. Você aprende muito com as pessoas. E assim, o que eu mais vejo, né? Não sei se vocês vão concordar com isso, né? É essa juventude dentro de casa, morando com os pais, né? Não sou também um maior criticador, até porque é o seguinte, né? O Tarek falou pra gente que faculdade nada agregou. Pra você, educação transformou. Muito. Sim. Era a única ferramenta que eu tinha pra vencer. Então, educação transforma. Muito. Você pode perder tudo na sua vida, mas seu diploma ninguém vai tirar. Mentira, educação no modo geral, cara. Então, assim, educação no modo geral, né? E quando eu vejo alguém chegando na rede social e dizer pra você assim... Que faculdade... Que escola não serve pra nada. Que faculdade não serve pra nada. Acorda. Isso não existe. Lógico que serve. Olha a transformação que é feita assim, com grandes populações e através de grandes países, como, por exemplo, Estados Unidos. São pessoas subeducadas através de educação. A educação transforma, né? Isso. A faculdade, no meu ramo... No teu ramo especial. Isso, entendi. Mas a educação... Uma coisa que meu pai... Não, educação sim, claro. Uma coisa que meu pai sempre falou. Aprendizagem.
né, ninguém te tira. Ninguém. Mas as Se você pessoas têm aprende, que ninguém te tira. entender Meu pai muito o sempre meio, falou assim, né? não é só o estudo, mas o estudo também, eu entendo. É que na linguagem do meu pai, né, É conhecimento. ele falava dessa maneira, o conhecimento ninguém te tira. Mas é isso. talvez, Tarek, Entendeu? se ele não tivesse essa visão empreendedora dele, essa visão de águia que ele tem, você teria que apostar no estudo. Sim. Porque, assim, a tua coisa casou, né? Pô, teu pai é empreendedor, como assim? Vou dar um exemplo aqui. Cara, meu pai, ele tem, assim, múltiplas habilidades, cara. Assim, ele é um negociador nato. Ele, pô, sabe, é muito bom em tudo que ele faz. Ele identifica qualquer corte de carne, assim, longe. Açougueiro, qualquer tipo de bacalhau. Cara, e assim, ele se aposentou. Ganhou um dinheiro bom. Ganhou mais um bônus lá, porque ele sempre foi um funcionário dedicado. E assim, cara, mas ele não tem essa veia empreendedora. Sim, Júlio, mas olha só, eu também já escutei muito na minha vida, mas muito. Ah, você teve sorte. Não, jamais. Que sorte? Sorte de ser filho de uma pessoa que já tem um Empreendedor, empreendimento, é já isso? Tá pronto. Nesse sentido? Também, Uhum. Né? entendeu? Mas não teve sorte. Meu pai ralou pra cacete pra ter aquilo dali. Uhum. Ele não ganhou nada não, foi ele que construiu. Não foi sorte. Entendeu? E ele tentou me passar tudo do bom e do melhor para que eu não precisasse trabalhar ali. Então ele me deu estudo, era curso de inglês, o melhor que ele podia ele pagava. Ele queria que eu fosse dentista, como eu falei para vocês. O que acontece? Ele não queria que a minha vida fosse igual a dele, trabalhando ali todo dia, sendo escravo do trabalho, porque nós somos escravos do Na trabalho. verdade, Então, você que teve a visão Otário, de tocar eu um negócio. quis tocar o negócio. Isso. Então eu escuto às vezes as pessoas falando, pô, sortudo, hein? Tá tudo. Porra, e Filho comprou... do Joilton, filho de fulano. Porra, e tá com dinheiro, hein? Morando aqui, ó, na frente da praia. Mal E sabe tal. ele, né? Pô, há uns anos atrás, né, eu comprei uma BMW, enfim, é um carro novo, né? Pra quem me conhece, eu não gosto de falar da minha vida, eu não tenho rede social, como o Thiago falou ali, eu não gosto, eu falei BMW aqui agora, enfim. Um carro Você novo. arrependeu de falar já. Isso. E, Abre o coração, meu e as querido. pessoas, não todo mundo, né, mas algumas pessoas, pô, tá aí, quiosque dá dinheiro. Amigo, Vou montar aqui, eu acho. peraí. Já escutei também. Botar um Vou quiosque, botar o cara. Não, já escutei. Me vende um Ih, curso aí pra vou botar abrir um quiosque. quiosque. Amigo, não é o quiosque que dá dinheiro. Seu É um trabalho, entendimento irmão, seu do trabalho. forma que você trabalha. A forma que eu me dedico ali que dá dinheiro. Verdade. Então eu costumo dizer que tudo dá dinheiro, irmão. E quando Tudo você. Bem dinheiro. feito, quando Agora você é bom, depende irmão. como você É verdade. faz. Com certeza. Depende o quanto você se dedica ali. E Tarek, Entende? e aquela pessoa que te vê viajando, né? Como foi com a gente lá pra Cancún, né? Outra coisa que eu também não ia E falar. falam, Já falou, né? e falam assim Thiago pra gosta. você, né? É muito bom ser dono de negócio, né? Olha só como é. Já escutei. E outra, a melhor coisa do mundo é ser dono. Por quê? Vou chegar um pouquinho mais tarde, 10 horas da manhã, e vou sair mais cedo pra chegar cedo em casa. Dono Pô, trabalha quem pouco dera assim, que irmão? fosse Dono? assim. A pergunta é, o dono trabalha mais do que o funcionário ou não? Sem dúvida, sim. E a responsabilidade é maior do que o funcionário? Sem dúvida, Então sim. por isso que ele ganha mais. Então, né? então Então- as pessoas às vezes falam assim, desculpa te interromper. As pessoas falam assim, é muito fácil ser patrão. Pô, tá de brincadeira, meu amigo? Ó, O patrão às vezes Responsabilidade. acorda mais cedo. Folha o- salarial. É o primeiro a chegar, o último a sair. Aí eu já escutei de funcionário, não, mas eu cheguei primeiro. Falei, show, você chegou primeiro, mas eu acordei, já fui em tal lugar, já fui Já no busquei mercado, Paraná, mercadoria. Sensado, já fui no Ceasa. Cara, eu já fui pro Ceasa 4 horas da manhã, irmão. Imagina. Entendeu? E no mesmo dia tive que voltar porque o horário de frutos do mar é 4 horas da tarde. Então eu tive que voltar no Ceasa 2 vezes, só no Ceasa foi 2 vezes. Ou seja, cara, a vida do patrão, né? Correria, Eles costumam falar que é mais fácil. Não, a vida do funcionário também é relação. Dentro também das é- proporções ali. Sim, e eu já oferecidas, fui né? funcionário, irmão. é uma troca, tá? Entende? É uma troca. As pessoas acham que é fácil. Pô, você acha que eu nunca fiquei devendo funcionário? Você acha que eu nunca fiquei devendo a banco? Você acha que eu... E aí? Você acha que o meu primeiro carro foi comprado à vista? Você acha que o carro, cheguei lá, não, Pô, toma eu aqui, achava, ó, cara. um saco de dinheiro e toma. Não, cara, não é assim, irmão. Tudo com sacrifício, Tudo com sacrifício, irmão. suado. Tudo com sacrifício. Meu pai sempre falou pra mim, você só conquista as coisas devendo. Aí eu falo, devendo? Como assim? Porque você vai lá comprar um carro, financia. Você vai lá comprar uma casa e financia. Aí quando você Verdade. acaba de pagar, é Já seu. compra e tá devendo, é isso aí. Isso aí. Então a Thiago, maioria das pessoas pensam dessa maneira. Fala Ô, pra Tarek, falar. assim, só pra Qual coisa? finalizar, assim, quando as pessoas falaram pra você no caso, ou pra vocês que estão escutando hoje,
a gente que o seu trabalho é fácil, que é fácil ser dono de Eu empresa, escuto bastante isso. que é fácil tocar um saxofone, Porra, você pode ter certeza que é fácil que dar aula. que você está no topo. Sabe por quê? Porque você transmite para as pessoas que o que você faz é fácil. Que Sendo que você faz tão bem que fica fácil o nome Torna das pessoas. fácil, né? então, e ela não sabe o processo Não que é. sabe. Não, e outra coisa, pra você que fala que é fácil ser dono de um quiosque, pra você que fala que é fácil ser um músico, né? Então, um saxofonista e um bom saxofonista, um profissional na área Obrigado. dele, no meu caso, o quiosqueiro, o comerciante, enfim, monta. Vai lá Faz. fazer então, já que é fácil. É isso. Eu te desafio. Ô, Thiago, Falar é muito fácil. nesse período É isso. que eu assumi a administração dos condomínios, a gente teve estagiários, né? E o legal de você ser empreendedor é essa fase aí. Cara, todos os meus estagiários hoje em dia estão bem. Porque alguns fizeram a mesma coisa, estão administrando condomínios aqui da Barra. Outros foram para a área de concurso público. E aí eu ia já fazer uma pergunta para você, que tu veio da área da educação Thiago física. tem que contar Cara, um pouco da história dele eu também. estudei um pouco com você e o que na época eu me perdi um pouco é o seguinte, Thiago, primeiro, a educação também, o estudo, foi a sua ferramenta de luta na vida, além do trabalho, claro, mas assim, diferentemente do Tarek, com toda a honra dele, tu não teve um pai empreendedor, era CLT, era empreendedor. Meu pai sempre foi. Meu pai é formado em 3 faculdades, tá? Meu pai é formado em 3 3 faculdades? faculdades, né? Direito, contabilidade e administração. O cara é brabo, mano. E 3 faculdades, só que ele sempre viveu de corretor de imóveis. Já tinha. Desculpa, eu juro que eles comparar com meu pai. Pô, o cara veio lá na Paraíba, né, meu irmão? O pai Thiago, do todo cara respeito, tem 3 te interromper, mas faculdades. meu pai não completou nem a 2ª série, irmão. Pô, mas é mais O difícil amigo ele ainda, tem né? 3 faculdades. O Thiago tá na frente, irmão. Não, olha só, Mas vamos continua, lá. irmão. Deixa eu concluir o raciocínio. São 3 faculdades e ele é dono da própria imobiliária dele desde sempre, né? E vive todo empresário, como eu já falei, ele vive uma estabilidade dentro de uma estabilidade, né? Exemplo, vamos falar de uma mega empresa que tem aí, né? E eu tenho propriedade para falar dela que eu estudo, né? Já fui do mercado financeiro também. E assim, exemplo, Magazine Luiza, né? Cara, as ações da Magazine Luiza estavam explodidas, né? Na época da pandemia, ela estava voando, né? Hoje em dia você vê que ela despencou, né? Quem comprou no topo tem gente que fala assim, cara, comprei no topo, vai vender na baixa, ou vai guardar ali pro resto da vida, né? A gente vive uma estabilidade, não interessa a empresa, não importa o seu comércio ou empresa. A gente vive uma estabilidade dentro de uma estabilidade. Quando chega alguém e fala para mim assim, eu prefiro ser CLT porque eu tenho uma estabilidade, Não tem, não. não é bem assim não. Por quê? Se a empresa passar por uma instabilidade, a empresa vai olhar para você, É o ou para teu alguém que tá ali, na reta. é o teu que tá na reta. Se não tiver né? produzindo, irmão. Vai ter que diminuir, né? E vice-versa. Então, assim, para com esse negócio de estabilidade, né? Para. É para as pessoas que fizeram concurso público, né? E que diz que, eu fiz concurso público para ter estabilidade. Ok, vai morrer com isso. Se esse era o seu objetivo, ótimo. Então, assim, a gente tem que parar de dizer assim, CLT é a pior coisa que tem, cara. Ser empresário não é para qualquer um. Não é. Não é. Ter coragem não é pra qualquer um. Não é para qualquer um. Tem que ter perfil, tem que ter disposição e tem que ter vontade de trabalhar. Se você não trabalhar, você vai ser passado para trás. O Tarek sabe muito bem disso. Assim como eu, né? E a história do Tarek é assim, dos pais, apesar de não ter 3 faculdades, o Tarek, os valores que ele te ensinou, talvez Mas seja sabedoria também, a né? sabedoria de vida, talvez Lá seja em um cara cima. muito sábio. talvez, não vou afirmar não, porque afirmar é difícil, talvez sejam maiores do que a minha, porque assim, né, seu pai realmente tinha uma esposa que muito unido com a sua mãe e juntos foram vencendo os obstáculos, né? Eu Sim. nunca tive uma boa referência dentro de casa em termos de família, Uhum. né? Meus pais foram separados, se separaram, eu tinha acho que meus 11 anos e eu comemorei, né? E a vida é isso mesmo. A vida é assim. A vida é caótica. A vida, ela tem as suas É turbulências. real. É real. E você tem que aprender. Thiago, Você tem que aprender, né? E eles foram separados, né?
E eu aprendo com os erros das pessoas. É isso que eu ia comentar, porque hoje você tem família, tem uma filha. Como é que você aprendeu em relação a ter... Então, se cara... você não tinha uma referência dentro de casa? Então, quando eles se separaram, né, por diversos motivos de divergência de opiniões deles, né, a gente respeita como filho, a gente tem que Sim. respeitar, né? E eu não queria aquilo pra mim, né? Brigas, Você já discussões, observava isso né? tudo, né? Ali com uns 10, 12 anos, né? Era assim, é um clima hostil, é um clima assim chato, né? Apesar que de muitos momentos bons também, não é só momento ruim também não, né? Uhum. Apesar das brigas, claro. das dificuldades, né? Das histórias negativas, muito bom também, né? De muito aprendizado também, né? Senão a gente não estaria aqui, porque o que você é hoje é o que você aprendeu lá atrás. Isso é certo. Você carrega tudo com você. Vai ter um reflexo, né? Vai ter o reflexo. Você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar isso, as limitações, a forma que se fala. Uhum. Agora, o que você não pode, e eu falo para todo mundo que está assistindo hoje isso, o que você não pode é pegar um problema que aconteceu na sua vida, um trauma, Na sua infância, uma circunstância na sua infância, absorver aquilo, Aceitar internalizar pra isso, você. aceitar e dizer, eu sou isso. eu sou isso, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sensacional. Aí, ó. E é isso que vai te levar à lona. E aí, por acaso, você casa com esse cara ou casa com essa mulher. Aí Frustrada, um ciclo. depressiva, Uhum. pra baixo. Âncora. Famoso marido ou esposa âncora. Vai te afundar junto. Você tinha tudo pra decolar. Tudo. Mas essa pessoa que internalizou isso, cara, que aceitou isso pra vida dela, ela vai te jogar pra baixo. É certo. Isso e é torcer, só com reza braba, com pastor muito bom, padre Olha, muito Thiago. bom para poder tirar coisa ruim, para a pessoa poder dar uma grande virada também, né? Que acontece, né? As pessoas mudam. Então, eu aos meus 18 anos, né, conheci a Jennifer, Sua esposa, né? Hoje. hoje é minha esposa, então assim, são 13 anos juntos, de muita história, muito processo, de dificuldade, né? E o que eu não queria pra minha vida, né? E todo mundo passou pela fase da, digamos assim, da putaria, A sacanagem, né? da sacanagem, né? Todo mundo, tanto homem O como mulher, hormônio lá em cima. né? Eu nunca fui pra uma chopada, meu amigo. Nunca foi? Nunca fui pra uma chopada. Pode mentir que não. Somos dois. Nunca fui pra uma chopada. Servou pro céu. Nunca. Eu tinha um objetivo que era certo. Era... Quando eu comecei aos 15 anos, eu cheguei pro meu pai, né? Eu falei assim pra ele, pai, vou começar a trabalhar. Aí ele falou assim, vai trabalhar pra quê? Você tem que estudar. Quer ser um Zé Ninguém? Né? Não vai ter de faculdade. Aí eu falei, não, pai, eu quero começar a trabalhar, eu vou estudar à noite. Aí sim, tudo bem, aí eu te apoio. Fui trabalhar de vendedor dentro de um shopping no Rio de Janeiro, até conhecido, né? E por sinal, graças a Deus, tenho uma boa aparência, né? Na minha primeira entrevista passei, com 15 anos. 15 anos já foi ralar, já foi trabalhar. Já fui trabalhar. E dali, fui promovido para uma outra empresa, aí já tinha uns 17 para 18 anos, e ali conheci um personal trainer, né? E O cara era o quê? Cliente? cliente da loja, e ele Maneiro. gastou, sei lá, na época, uns 4, 5 mil, não lembro, assim, né? Que eu falei assim, cara... Quem esse cara? O que esse cara faz? E assim, ser vendedor, às vezes é dom, né? E eu sou muito comunicativo, né? Mas eu era muito tímido também na minha infância, né? Eu tive uma virada, né? Não sei se foi com meus amigos ou força de Alguma coisa vontade, aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu nesse processo que eu não lembro, mas que eu comecei a conseguir me externalizar, né? O que eu penso, o que eu acho, as minhas opiniões. Quem sabe vender nunca passa fome, irmão. Nunca. E aí irmão. que Só foi- aprendi com meu pai. E aí que foi a grande tacada, né? Porque eu conheci esse cara e esse cara falou assim pra mim, cara, se você virar personal trainer, você vai bombar muito. Cara, você é simpático. Então você nunca teve o sonho de ser personal? Nunca? Nunca tive assim, eu já malhava, mas assim, calhou, coincidiu, Uhum. né? Já treinava por treinar, Já, tem um corpo mas- maneiro. Coincidiu, né? Coincidiu. Uhum. Comecei numa faculdade privada, eu sem estudar na faculdade privada tirava 10, e eu nunca fui um excelente aluno na escola, né? Sempre escola pública, nunca fui um ótimo aluno. E na faculdade, cara, eu me identifiquei tanto assim, que eu sem estudar eu tirava 10, né? Achei tão fraca a faculdade que saí, e aí fiz a prova lá da UERJ, passei para a fraca a faculdade, né? Me formei pela UERJ, e nesse processo da faculdade da UERJ, cara,
eu já tinha, assim... Eu já dava muitas aulas, já. Eu já ganhava mais com os meus professores. Sem estar formado, já estava Sem estar formado, naquela época não tinha muita fiscalização, você podia fazer seus trâmites, então a gente rolava em sacanagem, né? Eu acho que até hoje deve ser complicado para quem não é formado e dá aula. Acho que ele tá mais difícil, tá mais rigoroso, né? Mas naquela época, assim, dava para fazer, né? E eu falava a verdade pros alunos, cara, eu não sou formado, não tem problema, eu vou trabalhar contigo, né? Então, assim, cara, eu comecei a ganhar dinheiro, né? Sem estar formado. E o que me questionava muito, né? E se tiver algum personal trainer, com certeza já se perguntou, né? O Júlio, com certeza. Eu me perguntava assim, como esse cara ganha tanto dinheiro assim? E você tá falando dos seus alunos. Dos meus alunos. Uhum. Como? Porque, assim, cara, o cara não sabe nem falar português direito. Eu achava estranho aquilo. E eu perguntava, qual é o nome da sua companhia? Ele falava, a minha firma? Pô, firma? E assim, era estranho, né? Eu perguntava assim, cara, tô querendo fazer algum curso pra melhorar. Qual curso que eu deveria ter? Que eu fazer um curso de pacote Office, né? Aí ele, o que é isso? O cara não sabia de nada. Então, assim, não era conhecimento técnico que as pessoas conseguiram alavancar. Era network, era conhecimento. Força de vontade. Né? E muito deles, né? Não sei se hoje em dia deve ter, assim, muitos empreendedores que não são formados em nada e decolaram, né? Tem muitas histórias, né? Mas o que eu vejo em comum desses caras, né? O cara estava na hora certa, no lugar certo. E geralmente esses caras, ele transborda uma palavra chamada confiança. Eu falo para os meus funcionários, né? Para o meu gerente geral. Existem pessoas bem mais gabaritadas do que você. Com pós-graduação, MBA, isso, aquilo e tudo. Só que você está no seu lugar por conta de confiança. É verdade. E é mais fácil você crescer na confiança do que na competência. Porque competência, né, você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Lógico, não pode ser um cara assim, que não entenda de nada, né? Então, assim, ao longo do processo você vai se tornando competente, né? Você tem que ter uma base, pelo menos, né? Já tem que estar Mas a confiança é a grande virada, né? Eu me questionava muito, né? Foi aí que o Tarek falou assim, o Thiago me ensinou isso, né? O dinheiro guardado gera possibilidade. Foi quando eu aprendi com um deles, e ele falou assim, Thiago, se você pensa em montar uma empresa, montar um negócio, o primeiro passo, o grande segredo é guardar dinheiro. Porque dinheiro te gera inúmeras possibilidades de tudo. Comprar um carro, uma casa, uma viagem, uma emergência, né? E a gente começou a guardar muito dinheiro e eu não subi meu padrão de vida. E uma oportunidade também, você falou aí de coisas fúteis, né? Carro, apartamento. Graças a Deus você já tem casa, então não precisa de apartamento. Agora, a não ser que você esteja pensando para investir. Ou seja, um prédio, uma loja comercial, Sim. um comércio. Sim. Ou seja, aí é que está a visão do empreendedor. Então, assim, aí eu comecei a guardar dinheiro, né? E minha esposa ia fazer administração, cara, e assim, esposa foguete, cara. Esposa foguete. Sempre jogando pra cima. As pessoas estão jogando na Mega Sena, querendo se tornar milionárias, né? E às vezes você se torna milionário casando com a esposa ideal, né? Não existe esposa ideal, né? Um marido ideal, não existe, né? Mas assim, casando com uma pessoa que te joga pra cima, que te motiva, conecta, né? que te entende. Lógico que vai ter seus momentos de tribulações, como em qualquer outro casamento, mas a soma dos fatores sempre é positivo. Sempre é positivo. Não pode ser negativo. A soma dos fatores tem que ser positivo. E aí a gente deu... Numa dessas possibilidades, né? A gente se tornou sócio de uma empresa, né? E a empresa foi pequena e foi crescendo, e foi ganhando corpo, e a gente foi investindo, e foi acontecendo, e as coisas foram se desenrolando, até o ponto, né, que chegou na pandemia, né? Então, uns 2 anos atrás, né? E eu já tinha, assim, eu tinha alcançado meu topo já no personal, né? E eu tinha 2 visões do personal trainer, né? Né? Personal trainer é uma profissão que vai acabar. Personal trainer é uma profissão assim que... personal, fica com medo não, hein? Vai acabar. Não sou maluco de falar isso, né? Mas que vai afunilar assim como muitas outras empresas. Não vai acabar, mas vai afunilar demais, né? E eu vou explicar por quê. Eu tive essa visão e isso Eu, no meu auge, já tinha meus 15 alunos de personal cobrando caro.
caro, né? Dá pra aumentar a marca aquilo, né? E aí, quando surgiu a rede social, as pessoas migrando pro virtual, né? Eu ainda cheguei a pegar um pouquinho, né? Desse virtual, né? Eu comecei a perceber que os alunos de personal, eles tinham um serviço mais barato, podendo alcançar o mesmo objetivo. Isso através né? da internet. E ele tinha um status. Uhum. Eu também malho com personal, só que ele é virtual. Uhum. Então eu olhei para aquilo ali e falei assim, cara, o preço do personal vai congelar, aquela gama que os alunos tinham, né, do status de ter personal, agora já passa a ter, porque tem virtual, né? Uhum. E vai continuar trabalhando com personal, né? Aquela pequena porcentagem do mínimo, né? Que tem R$1.000 para gastar, para investir na saúde, e que é na pessoa do lado, né? Mas ao longo do tempo, essa geração vai cada vez mais se modernizar, a chegar ao ponto assim, cara, será que eu preciso de um cara do meu lado para treinar? Porque assim, a vida tá corrida. Ninguém quer ter horário planejado, organizado. Né? Hoje eu posso malhar de manhã, amanhã eu posso malhar de tarde. Um compromisso, né, Thiago? E as coisas são corridas. Então, assim, eu já tinha esse pensamento, já assim, que esse negócio vai dar ruim, né? Vai dar ruim, né? E tá dando. Tu vejo muito personal reclamando, dizendo que tá ruim. Mas não é tá ruim por causa da competência dele, não. É porque o mercado afunilou. Sim. Né? Só sobreviveu só vai sobreviver quem tá ali no canto certo, no lugar certo. Na zona certa, no local certo. Esse cara ali vai conseguir se perpetuar, mas o filho, talvez, o neto desse grande empresário hoje que malha com ele, né, digamos assim, ou desse concursado que malha com ele, talvez ele vai vir com um pensamento já diferente. Né? Cara, eu não posso estar com o meu horário enraizado. É chato. Não, né? De repente ele muda o pensamento. Então, assim, já tinha esse pensamento, né? Mas, né, como eu tinha um dinheiro guardado e surgiu a possibilidade de comprar a empresa, a gente comprou a empresa. E o processo começou. Então, as pessoas olham hoje pra gente e falam assim, nossa, como que é sorte, né? Como o Tarek fala, é sorte, né? Foi assim, cara, tudo tem um início. Você olha para as pessoas, né? Assim como a gente está começando um podcast, começa. Não tem momento ideal para começar. As pessoas querem perfeccionismo. Me fez muita falta de dinheiro, a gente teve muito medo, teve muita ansiedade, muito estresse. Só que a força de vontade e o trabalho falam maior. E hoje em dia eu sou diretor e presidente da empresa. E a gente conseguiu aumentar o faturamento. Por quê? Força de vontade. E você tem que procurar se especializar naquilo que você está fazendo. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. Você é o que? Empacotador? Eu vou ser o melhor. Com sorriso no rosto, empacotando. Você pode ter certeza, meu amigo. Você pode ter certeza. Tem gente pode misturar higiene com biscoito. As pessoas acham que ninguém está olhando. É verdade. Tem gente, às vezes é um convite de um cliente, às vezes é um convite. Melhor. E aí, meu amigo, se você é empacotador que está escutando hoje a gente aí, tem quinhentinhos guardado, né? R$500 guardado, que é difícil, né? É a proporção, né? Imaginou R$1.000 guardado? Às vezes é a grande possibilidade de negócio que você pode ter com outra pessoa. 1.000 com 1.000, 2.000. Para de jogar na Mega Sena, não, assim, eu faço minha fezinha também, jogo na Mega Sena, mas é um dinheiro que não me faz falta, não é um vício pra mim, né? Não é um vício, não é um dinheiro que não faz falta. E ali, Mega Sena é sorte. Até quando você vai contar com a sorte para mudar de vida? Ou você vai tomar a decisão agora e falar, eu quero fazer isso, e vai fundo. E se não tiver ninguém para apoiar, como o Júlio falou que a única pessoa que apoiava ele era a mãe dele, ele falou, eu vou assim mesmo. Porque tem que começar. A grande ideia, a excelente ideia que você tem, se não começou, é uma péssima ideia. Você não começou. Não vale nada. Dá o start. Aí até pergunto isso para a juventude que tem hoje em dia, né? E o grande exemplo de juventude que temos aqui é o Gabriel. Né? 25 anos, Gabriel? 25 anos, já tem independência financeira. Aí você está escutando, é rico. Cara, independência financeira. Foi sorte. Grava isso. Sorte é ganhar na Mega Sena. Deixa bem claro isso. Vamos parar assim de fantasiar as coisas, vamos botar os pingos nos is, né? Vamos lá. Independência financeira. O que significa isso? Você paga as suas contas. Simples. Ponto.
Agora, aquele milionário que vive aquela Aí vida é dos sonhos, liberdade financeira. liberdade financeira. Espera, desculpa te interromper. Você falou aquele milionário que vive a vida dos sonhos. Olha, eu já escutei muita gente falando, porque aquela pessoa pobre ali é muito mais feliz, muito mais rico Uhum. do que... É aquele cara que tem dinheiro. Muito mais feliz, perdão, do Uhum. que aquele cara que é milionário ali, do que aquele empresário. Uhum. A gente tá falando de riquezas. O que você Os entende? valores, exatamente. Os Isso. valores das pessoas. Mas, por que ele é muito mais feliz? Uhum. Sendo que esse daqui é pobre, aquele ali é rico. Cara, depende de qual riqueza você tá falando. Exatamente. É Qual isso. ângulo você tá olhando? Isso. Entendeu? Às vezes aquele milionário ali é um cara sozinho. Verdade. Não dá um Feliz, sorriso. reflexivo. Não dá um sorriso pra ninguém, dá nem bom dia Verdade. pro não porteiro. tem E amigos. nem recebe um bom dia também de ninguém, às Verdade. vezes. E você vê aquele casal ali, que tá lá na comunidade, tem sua família, vive aos trancos e barrancos ali, né? Tem a união, um salário tem amor. mínimo ali e tal, mas tá ali todo dia, tem brincadeira, é o vizinho que acaba sem querer fofocando a vida do Verdade. outro ali, isso já gera um motivo pra rir, olha, o Sim. fulano tá fofoqueiro. Então, cara, depende do que você tá vendo, depende qual é a riqueza que você tá olhando, depende do ângulo que você tá vendo. você- né? Você preza. Esse empresário milionário, às vezes, está viajando e trabalhou tanto, abriu tanta mão da vida dele circular para focar no profissional, que às vezes o grande amor da vida dele não está mais com ele. Verdade. O Ele perdeu. filho tá rebelde. O filho tá rebelde porque filho, criança, eu posso falar como pai, né? Ele só quer atenção, ele não quer Só teu quer dinheiro. atenção. E outra coisa, Thiago, Né? pra você, mulher, né, Só mulher ou cabe para homem também? não, cabe pra homem Ah. também. né? Um Se beijo pra você mim. não quer um marido falido, aceite um marido ocupado. E a mesma Essa coisa eu na não mulher. escutei não, hein? Ô, repete. Gostei, Tari. Se gostei. você, é simples. Se você não quer um marido falido, aceite um marido ocupado. Agora Top. sim, ocupado, ok, mas o tempo disponível tem que ser focado na família Na também, família. concorda? Claro. Agora, também tem Sem que ter um dúvida. tempinho para você. Eu tem concordo que que as ter. pessoas têm que ter um tempo para ela. Eu não Sim. abro Pra mão de autoanálise. jogar minha bola. Já começa por aí. Isso Ser daí acordado, foi combinado com né? ela. Cara, assim, Isso, ser não acordado, abro tudo mão bem. de jogar meu futebol. Assim, a gente gosta muito de falar de casamento. Peraí, deixa eu focar aqui, cara. Vamos focar. Então, o Gabriel tem independência dele financeira. Sim. É diferente de liberdade financeira, né? Uhum. Tem um abismo aí. E hoje a gente vê o jovem, né? E aquele pai frustrado que o filho não sai de casa. Por quê? Né? Porque esse filho que está em casa e está escutando aqui hoje, inclusive, e as críticas e a cobrança é grande em cima de você, eu imagino isso, né? Mas a verdade é uma só. O medo dos seus pais, a insegurança dos seus pais, passou para você e você ficou com medo e travado. Tá Pra dentro sair de da casa. bolha Sim, deles. Tá prejudicando sua vida. Gabriel, aonde que você falou assim, já ganho dinheiro, já posso sair de casa, mas vou morar com meus pais? E aonde que você pensou assim, agora eu vou sair? E por quê? Cortou. Cara, na minha vida foi um pouco diferente, porque assim, desde que eu tenho 18 anos de idade, eu já poderia sair de casa. Sabe? Eu já poderia sair de casa. Financeiramente falando. Financeiramente falando, já conseguiria manter uma Caraca, casa, me surreal. alimentar, me vestir, já É. conseguiria sair de casa. Top. Só que meus pais, quando eu tinha 18 anos, eles eram casados. Então, pra mim, Vou tocar sax. pra mim, realmente, tava confortável. Meus pais estavam ali, pra mim tava confortável. Confortável, acomodado. Exatamente, confortável, entre aspas. E aí meus pais se separaram e tudo mais, meu pai saiu. E aí eu comentei com meu pai, vou sair de casa. E assim, por questões familiares, ele falou, não, fica, cara. Fica aí, porque, pô, vai pagar aluguel, não sei o que, não vai comprar uma casa. Eu fiquei, sabe, mas, irmão, aquilo ali tava atrasando a minha vida de forma absurda. E eu sabia que tava. E eu chegava pro meu pai, vou sair de casa, está na minha hora de sair de casa. E não, fica aí, cara, pelo amor de Deus, por questões familiares, sabe? Até que chegou uma hora que eu falei, não, pai, vou sair, já tinha visto uma casa e saí. Irmão, a minha aí? vida deu um upgrade Deu upgrade? absurdo, cara. Absurdo, porque assim, eu passei... Confiança, né? Sim, cara, assim, eu O que passei... mudou mais, Gabriel? Assim, fala pra esse jovem que tá dentro de casa, que tem a possibilidade de sair, mas tem esse receio, tem esse medo, e você conseguiu sair, superou esse medo, esse receio, né, com força de vontade, Sim. óbvio. O que mudou, assim, de cara? Cara, ó, esses dias eu falei pro meu pai, meu filho, no máximo até 20 anos vai ficar dentro de casa. No máximo, irmão.
No máximo, se tiver lá, com 21, fez 22, vai caçar o rumo. Porque eu vi o quanto isso é importante, cara, pra mim. Hoje, eu consigo ter privacidade, liberdade de chegar em casa e não ter que dar satisfação pra ninguém. E ambiente. Não é porque você tá dentro da sua casa que o ambiente é bom. Não é porque você tá dentro da sua casa que o ambiente é confortável. De repente, você tem pensamentos ali de crescer, de evoluir financeiramente ou em relação à família, e quem tá dentro da sua casa não tem. E isso influencia absurdamente. Às vezes você tá aprisionado com problemas que não são seus. Exata. E você absorve. Exatamente. Mas às vezes também você está acomodado. Que é a palavra correta também. E o que transferir e aí pros outros. isso daí. Aí quando ele teve essa atitude, Atitude é tudo, né? essa já começa por aí. A atitude que ele teve de sair de casa, dali ele já criou obrigações. Exato. Quais delas? O aluguel, a conta de luz, Sim. a conta de água, as compras do mês. E, Tarek, interessante Então ele isso já, aí, cara. então, desculpa até te interromper. Sim, Então ele já teve agora essas obrigações, ele já de homem. teve isso daí de homem, não Irmão. de garoto de estar na casa dos O pais cara com ainda. 30 anos Ou em de casa, mulher gente. também, Não, né? o cara Ou de com mulher 30 também anos. saiu, é. Claro, Aham. Sim. Criou um senso de Fala, responsabilidade. Sim, fala, cara, qual essa interessante? O cara com 30 anos, irmão, podendo sair, não sai de casa, não é homem. Não tem Não é, responsabilidade de não homem. É, não posso Não tem, generalizar Thiago. assim, não. Thiago, é, não tem. O cara Porque- que pode sair e não sai, não concordo. com Não 30 concordo. anos de idade, Não concordo, né? pra Mas mim tudo bem, é um pouco respeito. complicado. Ele é um menino ainda, tu Exato, acha? exatamente. Às vezes ele não atingiu a maturidade na qual deveria. Pô, então- E eu falo o seguinte, né? Thiago. Será que é culpa só dele? Por quê? Né? Pô, Pais, isso aí você pode gravar se tiver algum pai. Pode mandar um direct, mandar uma mensagem pro nosso. Thiago, você tá falando de responsabilidade. Então, mas aí Não, que tá. Gabriel, né? mas- Esse filho de 30 anos, vamos lá, esse eu filho sei de o que 30 ele vai falar. anos, tá? Vamos lá, um Pais- de cada vez. Pais, vocês que estão escutando hoje, que possui filhos em casa, e você que é filho que está morando com seus pais e tem 30 anos, que eu tô discordando do Gabriel aqui, tá? Que defendendo, hein? Pais inseguros, filhos inseguros. Tá, mas aí. Pais medrosos, filhos Filhos medrosos. Tá? Pai porra louca, a tendência é filho porra louca. Né? Ó, Agora, mas, todavia, entretanto, você tem a possibilidade de aprender com os erros Exato. e fazer diferente. Exato. E o que a gente mais escuta das pessoas que conseguiram sair de casa, a minha vida prosperou depois que eu saí. Não, Mas aí num interessante. ponto eu concordo com o Gabriel no seguinte, ô Thiago, olha só, por mais que seja isso tudo aí, eu concordo, mas teu pai não vai viver tua vida, mano. Sério, teu Sim, pai não mano. vai, tomar decisão pra sempre com Mas, você. Júlio, infelizmente, A as vida é pessoas, não tô falando todas, é claro, mas elas querem ficar na vida delas bom ali que tá. Que, olha só, o filhinho não paga conta de luz, não paga água, É isso, tá. tem internet 24 horas em Isso casa, não é responsabilidade? tem celular do ano Só ali. come e dorme. Não, essa responsabilidade, infelizmente, tá com o pai, porque o filho tá lá na Não casa tem, dele. exato. ele Ele não nunca tem vai aprender a responsabilidade. gerir uma família. Ele não tem, nunca. Nunca. Apagar uma Nunca. conta de luz. Até Deus o livre o pai e a mãe morrer. Sim, exato. Aí é que ele vai. Aí o que acontece? O que acontece quando os pais... Depressão. 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 Não, Quando e o pai eles morre, pegam depressão. E a Porque maioria pega tudo que os pais construiu e vende. Destrói. 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 Simples. Exato. Mas Entendeu? tem muito pai que E a E a aprisiona também, né? maioria. Eu acho que o maior erro, isso é o meu ponto de vista, respeito a cada um de vocês, mas eu acho que o maior erro está nos pais. Sim, pais aprisionamento. os pais de hoje em dia- emocional, Amigo, material. não só de hoje em dia, mas nos pais que cometem esses erros de querer o filho próximo dele ali. guardar demais, Amigo, segurar você não demais. Você não faz filho pra você faz filho pro mundo. Verdade. Entendeu? Claro, você tem que orientar, tem que educar, tem que estar ali por perto. Mas, Verdade. cara, o cara tem que sair debaixo das suas É asas. isso. Ó, Tarek tocou num ponto interessante. Entende? Porque a partir do momento que eu saí de casa, eu tive a responsabilidade de fazer tudo sozinho. E, cara, mesmo fazendo tudo sozinho, eu consegui fazer uma coisa que eu não fazia antes. Guardar dinheiro. E eu falo pro meu pai, tá vendo? Eu falo pra ele, pô, cara, tu não deixou eu sair antes, Porque irmão. no final Aí. a decisão Pô, foi se eu tua. tivesse saído antes, eu ia estar melhor hoje. Isso. Sabe? Porque o ambiente que eu tava me influenciava emocionalmente pra eu poder gastar mais, talvez. Com Me certeza. influenciava- Proporcionava. Exato. Proporcionava. Emocionalmente, Você saiu eu- de casa há quantos anos? Pô, saí esse ano. Então você tem 25 anos. É. 24. Eu saí de casa com 22 anos.
Hoje tô Eu saí 29, com vou fazer 30. 23. Eu saí com 23, Não, acho que eu saí com 22. 25. Então saí eu com fui o que 22. saí mais novo de casa. É. Entendeu, irmão? Mas Então fala você que tem experiência também, saiu e como mudou a vida, muda Irmão, tudo, irmão. absurdamente, Muda cara. tudo. É, mas Thiago. tem um negócio que é Quando engraçado você aí. aprende a ser homem, É isso. Que é isso, Ser hein? homem, irmão. É ser E homem. vou te falar, tem como ser homem, assim, engraçado isso, né? Vocês falam, né? Porque quem me vê hoje em dia, né? Fala assim, cara, você é o cara, você assim, que força você tem, Thiago. Inabalável. Assim, eu sou difícil de chorar. É. Apesar que ultimamente estou muito emocionado, né? Depois que Será que a tua filha eu influenciou? ando muito emocionado, né? E assim, cara, você acredita que eu tinha um apartamento, assim, próprio, né? Não era alugado. E mesmo assim eu morava com meus sogros. E passei durante 2 anos com eles assim. E eu só saí da casa dela porque ela literalmente me expulsou. Tua sogra? Ela me expulsou. Tá na hora, né? Ela me expulsou, porque assim... parabéns pra essa sogra. E naquele Foi bom, não foi? E naquele... Ela tinha que ter te dado umas porradas. E assim, naquele momento, cara, o nosso apartamento vazio. E a gente morando com ela, né? E naquele momento, assim, que ela expulsou, a gente não entendeu, né? Aquela atitude dela, né? Ah, que absurdo. Logo agora, a gente acabou de viajar pra Europa, né? Porque assim, morava... Como o Gabriel falou isso, né? Acabar de viajar pra Europa. Thiago, uma coisa, desculpa te interromper, mas uma coisa é você estar passando por uma dificuldade na vida e você ia acabar morando... Mas olha só. E você ia acabar morando, voltando a morar com seus pais, ou com sua sogra, seu sogro. Pô, claro que eu vou concordar. Agora você acabou de voltar da Europa. Então, esse foi o erro. Esse é o grande erro dos pais, né? Qual é o grande erro dos pais, né? Os filhos já têm a possibilidade de sair. E os pais falam o quê? Não, meu filho vai ficar aqui pra guardar mais dinheiro. Mentira. Eu gastei mais, eu gastava mais. É aprisionamento. Dá um carro, é isso. Dá um telefone, dá um Nunca relógio. vai ter um momento ideal pra você se mudar. E no segundo dia, olha só. No segundo dia, morando já no apartamento, eu falei assim, meu Deus do céu, como que a gente não se mudou? Quem manda aqui sou eu. Porra! Aí, que alegria! Não vou lavar louça! Hoje eu não quero. Vou andar pelado! Cara, isso aí é onde a gente volta lá atrás assim, né? Aí você volta lá atrás e fala assim, porque o pobre não é feliz. Cara! Claro que é feliz. Felicidade, mas pô, vou andar pelado, pô, que alegria! A vontade vai gritar no chuveiro. Cara, que gostoso que era, que é, né, inclusive, né? Mas assim, que momento bom, que passagens de bastão, delícia, e assim, e o convívio... Tem que passar. E falo mais, o convívio, quando você sai de casa, é muito melhor com seus pais. Sim, sim. Ah, claro. E outra coisa, irmão, todas as pessoas precisam ter liberdade. É a liberdade de você andar pelado na sua casa. É a liberdade de você chegar a hora que quiser na sua casa. Sim. De você sair pra onde você quiser sem ter que dar satisfação a ninguém. Entende? Então todas as pessoas precisam disso. Então a partir do momento que você ainda tá na casa do seu pai, dos seus pais, com 20, 30 anos, enfim, cara, você deve satisfação pro seu pai. Você pode ser de maior, você pode ter 50 anos, mas se você mora embaixo do teto dos seus pais, você deve satisfação e respeito aos seus pais. Sim. Simples assim. Sim. E a casa não é sua. Como eu escuto muita gente falar. Não, eu moro no tal condomínio, eu moro no tal apartamento, na cobertura tal. Calma, peraí. Eu moro com meus pais. Não, então o apartamento não é seu, irmão. O apartamento é do teu pai. Eu odeio essa historinha de, não, porque é seu. Cara, quando eu comecei a trabalhar com meu pai no quiosque, o quiosque é seu. Não, do meu pai. Eu trabalho com meu pai, sou o braço direito dele aqui. Mas você é filho, é dono também. Bom, tem pessoas que olham por esse lado. Eu não olhava. Sim, eu acho que foi isso também que me fez crescer muito. Uhum. Eu não olhava. Com certeza, cara. Quando eu conquistei a confiança do meu pai, que meu pai falou assim, hoje você vai ser meu sócio. E ele botou lá no quadro societário lá. Aí eu falei assim, pô, hoje eu sou o dono do meu negócio. Agora sim. Tem o meu primeiro sócio. Meu pai. A pessoa que mais serviu de exemplo na minha vida, minha inspiração. Então, e aí, meu irmão, eu dei mais valor ainda à empresa. Entendeu? Gratidão então, dele também, né? Então, irmão, o que acontece? Todos os jovens que estão nos assistindo agora, eu deixo esse recado pra vocês, irmão. Saiam de casa. Sai de casa, meu irmão. Pelo amor de Deus, não vai sair de casa com 15 anos. Mas agora Não, calma. Não vai sair de casa com 15 anos. Mas também eu vou dar um recado para os pais. Também. Também. Pô, para de aprisionar o filho com emoção, com material. Isso. Porque assim...
E O que o para de Gabriel aprisionar o falou neto aqui, também, né? tem- Tem gente que aprisiona o neto. Tem um negócio que é muito engraçado. E a gente falou de mulher âncora e tal. Não vamos dizer que o pai âncora que é muito forte. Isso eu não acho nem o pai âncora. o pai não, Mas ele, cara. pela proteção, Excesso de amor, né? excesso de amor, se tu conta assim, cara, eu vou largar o quiosque e vou investir tudo no podcast. O pai fala, que isso, tá maluco? Não sei o que. Não. Entendeu? Acaba cortando um pouco das coisas. Só que tem uma coisa engraçada que tu tocou aí que mexeu muito comigo, que é engraçado, né? Eu falei muito da minha mãe, ela é minha referência e tal, mas agora na criação do meu filho, que ele é homem, eu já levo mais pelo lado do meu pai, que eu falo, opa, eu não posso ser o que minha mãe foi comigo. Com um filho aqui, eu tenho que ser mais rédea dura. Não quero ser exagerado Não, nisso, Não né? quero ser Quando eu tiver exagerado. Passar do ponto. Então, assim, o pai, na verdade, ele nunca tá errado. Ele, às vezes, não sabe se expressar. É isso. Naquele momento ali, ele Justamente isso. quer te proteger, passa do ponto. Justamente isso. Quando Justamente teu filho isso. tiver 20 anos, manda ele ralar, irmão. Tem que ter coragem pra fazer Imagina isso. se tu sai com 18, já Não, tava com mais agora eu posso estrada. falar isso, né? Quando não tô mais em casa, eu falo mesmo, irmão, sai de casa, pô. Antes eu não poderia. Eu já pensava assim, mas meu pai ficava, não, fica em casa. Agora, como eu saí, eu falo, sai de casa, pô. Hashtag sai de casa. Sai de casa, anda Isso pelado. aí. Hashtag sai de casa. Gente, obrigado. Acho que o bate-papo foi bom demais. Muito aprendizado. Foi Muitas top. riquezas. Dá uma consideração final aí, Thiago. A consideração Isso é final é Vision assim: Cash. apesar de culturas diferentes, apesar de Família vidas diferente. diferentes, ensinamentos diferentes, né? A gente conseguiu vencer. E quando eu falo que conseguiu vencer, né? Para uns vai dizer, pode soar assim, venceu porque é rico, É o primeiro pensamento. porque acho que tudo remete a dinheiro, né? A gente parece que é uma lavagem cerebral que assim só tem como ser feliz sendo rico. E se felicidade fosse sinônimo de riqueza, rico não seria depressivo. Verdade. E a gente vê rico se matando, rico depressivo, né? E se tratando, enfim. Então a minha consideração final, né, é sobre pessoas diferentes, atributos diferentes, mas virtudes vencedoras iguais. Boa. Exemplo, né? Primeira palavra, trabalho. Segunda, força de vontade. Terceira, coragem, né? Quarto, saiba com quem casar. É muito importante. Você tem a opção de Isso vira o escolher. game. Você tem a opção de escolher com quem você vai casar. Pra que você vai fazer um péssimo negócio? Não tem porquê. Não tem porquê, né? E quinto, seja otimista. Eu nunca vi pessimista vencer. Nunca. Sempre otimista. Nunca. Vai dar certo. Já E- deu. Já deu certo. E assim, para todo mundo estar aqui hoje, eu tenho certeza, todo mundo guardou um dinheiro. Porque o slogan, você paga uma empresa de marketing, Estúdio. você tem um estúdio, você tem as inúmeras reuniões, você tem os gastos com material, Rede com social. rede social, Tempo. com tráfego, tempo. Dinheiro gera possibilidades. E eu fecho esse nosso primeiro podcast, com certeza, vamos chamar convidados que Boa. viraram a chave, assim como a gente virou. Na Sim, prática sim, também. sim. Na prática, através do nosso conhecimento prático de vivência testemunhadas, de pessoas que podem dizer, realmente é verdade, eu vi esse cara realmente lavava banheiro sujo, realmente é verdade, eu vi esse cara ali, cara, Empacotando. empacotando, realmente, pô, eu vi o Gabriel, né, o cara queria ser um grande instrumentista tocando um saxofone, né, um instrumento caríssimo, um instrumento de rico, né, e disseram para ele que instrumento que ele deveria tocar pandeiro, né? E mesmo assim ele não se abalou, ele falou, não, é isso que eu quero, sabe o que você quer. Supere a sua fase. Isso Passa a aí, bola galera. pro Tarek, fazer as considerações finais pra nossa turma. Depois o Minhas Gabriel. considerações finais são rápidas aqui, né? Só agradecer a galera que nos acompanhou aqui hoje, agradecer a presença de cada um de vocês aqui, Júlio, Gabriel e Thiago. Dizer que na semana que vem estaremos de volta, todo vapor aqui, e com muito mais conteúdo maneiro. Boa. Com convidado, hein? claro, Convidado. Vou lançar essa semana logo. Isso. Pra vocês. E Show? tu, Gabriel? Pra não esquecer, galera, se inscreva no nosso canal, né?
Segue a gente lá no Instagram, VisionCast. Vai ter muita coisa boa. A gente vai falar sobre isso aqui. Valores que nem sempre, né, é dinheiro. Valores de família, valores de conceitos, como Mas a gente não pensa. deixa de ser riqueza. E é isso aí. E galera, o meu último vai ser assim, vou puxar um pouco para minha área, mas não menos importante. Saúde. Não adianta você ter nenhum planejamento na sua vida, nenhum planejamento na sua vida, se você não tiver com saúde. Verdade. E hoje em dia, eu falei em off aqui com eles ontem, uma das minhas orações são duas. Primeiro, longevidade de vida, porque eu quero ver o crescimento do meu filho, eu quero eu quero ver meu neto. E outra, para eu ter isso, eu quero ter saúde. Eu quero ter saúde e por isso que eu me cuido cada dia. Ninguém tá falando de estereótipo aqui, que você tem que ser sarado, malhado, enfim. Cuide-se. Se você não cuida de você mesmo, você vai cuidar de quem? Verdade. Boa. Show. E segue lá. Valeu, It's galera. VisionCast. VisionCast, se inscreva no canal, no YouTube, não se esqueça. E Tamo junto. espera aí que vai sair o episódio lá no YouTube logo após aqui. Daqui a 1 horinha, 2 Uma horinhas, horinha. tá saindo lá no YouTube, tudo completo pra vocês verem Boa. até melhor aí do E que pelo para Instagram. quem ficou com dúvida, Tamo junto. feedback, envia o direct, a gente vai estar respondendo. Boa, é isso aí. Quem quiser aprender com a gente, só colar. Grande abraço e tudo de bom. Boa, tamo Um abraço. Encerra lá, Gabriel.